Fala, fiel! Puxa uma cadeira, gela a caneca e chega mais porque a resenha vai começar. Está no ar mais um Happy Hour do Gastão aqui na esquina da Cônego, essa mesa democrática, onde a gente bebe, se diverte, fala muito, fala mais do que deve, inclusive, mas é papo de boteco. Isso que é sensacional. O que importa aqui é Corinthians. E aqui do meu lado hoje eu tenho um grande, enorme, gigantesco corintiano que eu tenho um prazer enorme de chamar de amigo, de irmão, que é o Marcelo, do Fala Muito Fiel. Marcelão. Obrigado, chefe, pelo convite. Pô, que prazer ter você aqui hoje, cara. Eu tô feliz de vir. Você, cara, é integrante de um dos canais mais importantes hoje, o Fala Muito Fiel, eu considero, e Obrigado. não tenho dúvidas de que nossa audiência também considera dessa maneira, um dos canais mais importantes segmentados hoje que fala de Corinthians. Pelo tempo que está no ar, pela credibilidade, e você é um cara que ajudou a criar essa história toda, né? A gente vai falar muito disso daqui, mas antes de começar, eu quero dizer o seguinte, é a primeira vez que eu vou fazer isso logo de cara, tá? Mas eu preciso que você me ajude a levantar os números desse canal, preciso que você deixe primeiro o like é de caixinha, tá? É aquele like de caixinha, tá bom? Ó, gostou? Deixa aí, pagou a conta, deixa 10% aí de like de caixinha. Boa. E se inscreve aqui no canal pra gente, ô Marcelão, o cara quer frequentar esse boteco aqui, não é bacana? Tem um petisco. Tá maluco. Gente, é que a gente tá gravando agora. O pré... eu já tô com a barriguinha cheia. Chefe, ó, eu falei pra ele isso ao vivo. Até hoje, eu já conheço o chefe há um bom tempo, já fui em algumas coisas que o chefe já cozinhou. Eu tô tentando achar alguma coisa que eu como que o chefe faz que é ruim e eu não consigo. Menos. É verdade. O chefe também. é um monstro da cozinha. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de Corinthians. Exato. E, cara, obrigado. A gente erra também, viu, Marcelo? A gente sempre erra. Bom, pelo menos os erros são dos bastidores, não são no ao vivo. No ao vivo ainda não errou, chefe. Ainda não errou. Quem tem errado um pouco é o nosso Corinthians, né, Marcelo? Puta, nem me fala, chefe. Isso aí é um negócio que tira o nosso juízo. O Corinthians ele consegue tirar o nosso juízo por conta de muitas coisas que acabam acontecendo nos últimos anos, né, chefe? A gente não tá falando disso de semana passada, do mês passado ou do ano passado. A gente vem falando de Corinthians com esses problemas dos últimos 5, 6, 7 anos. E é uma coisa que a gente não consegue encontrar evolução. E talvez de antes é porque a gente não enxergava. Total. Né? A gente tapava o sol com a peneira. Muito. Na verdade, acho que os títulos mascararam muito da visão do torcedor corintiano com relação ao que acontecia nos bastidores, chefe. Se a gente parar para analisar o que o Corinthians fez de 2008 para cá, que foi quando a gente foi pro primeiro fundo do poço, né? Eu acho que 2007 foi o primeiro fundo do poço. E o que a gente fez, e aonde a gente chegou em 2012, e a gente não conseguir ter uma constância desse 2012, faz com que a gente esteja chegando no segundo fundo do poço. Mas aí não é culpa do corintiano, né? Porque os aproveitadores desse período... Exato. Porque nós tivemos a maior oportunidade, talvez, de todos os clubes, a partir daquele ponto, a gente estava no auge, né? Sim. Tínhamos o melhor faturamento, era o clube que mais faturava, a visibilidade. A nossa torcida que é engajada desde sempre, né? Sempre foi. Mas aí, cara, os caras simplesmente se aproveitaram disso pro pior aspecto, né, Marcelo? Exatamente, chefe. A gente vai falar disso. Disso. Mas antes de chegar lá, já agradecendo novamente, eu quero fazer um tintim aqui pra gente começar em boa. Vamos lá. Tintim aí. Bem-vindos ao Boteco, tá bom? E, de novo, para finalizar, não esqueça de se inscrever para participar, para fazer parte e vir aqui frequentar o Boteco, beleza? Isso aí. Toda sexta-feira tem Happy Hour do Gastão aqui nessa mesa, que é de corintiano para corintiano. Resenha, raiz absoluta, absolutamente raiz. Show. Vamos lá. Marcelão, eu quero começar com a sua história, cara. Me conta aí. O Marcelo corintiano. Esse corintiano, a gente conhece o Marcelo do Fala Muito Fiel. O Marcelo tem uma resenha e ele tem um desenvolvimento, um desempenho frente às câmeras que eu acho sensacional. Não, agora não é rasgar a seda, não é só elogio, não. É sinceramente assim. Sim. Até porque eu, antes de virar teu amigo, eu acompanhava o Fala Muito Fiel, né? E você tem uma desenvoltura para falar de Corinthians que muito jornalista profissional, Marcelo, não tem, tá? Obrigado pelo elogio, não vou fazer autoelogio, mas obrigado. Estou te falando como, não só como corintiano, mas também alguém que acompanha, né?
e vive o corintianismo. Porque você não deixa de bater quando tem que bater, mas você fala dos assuntos com muita desenvoltura. Você fala dos assuntos com muita seriedade e com muito conhecimento de causa. Né? Você não deixa de agregar a notícia, aquele detalhe, aquela coisa toda que às vezes a notícia toda não traz. Você tem aquela linha do editorial, tem aquela linha do pensamento, né? Cara, eu acho isso sensacional e você sempre te admirei muito nesse sentido. Mas para isso você tem que ter um passado muito corintiano, né? Sim. Ou te levou a buscar, a se informar. Eu quero saber lá no início, Marcelão. O Marcelo, esse corintianismo vem de onde? Chefe, pra eu explicar o corintianismo, eu vou voltar antes de eu nascer. Tem problema. Tem que ir um pouquinho mais para trás. Esse tipo de história que a gente gosta então, aqui. O meu tio-avô nasceu em Monte Aprazível lá nas décadas de 30, mais ou menos. Monte Aprazível, eu já ouvi falar. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ele nasceu lá. E aí, lá para a final da Segunda Guerra Mundial, ele, minha avó, né, e os pais, enfim, vieram para São Paulo. Acho que nasceu, não estiver enganado, na região ali do Bom Retiro. E meu tio sempre gostou muito de futebol, sempre adorou muito futebol. E aí, quando ele veio para cá, não é essa globalização de conhecimento de futebol que a gente tem, né? Era muito da várzea, muito, né, nessa coisa muito mais amador, anos 50, mais ou menos anos 50. E ele não tinha nenhum time. Ele não tinha um time que ele torcia. Ele gostava muito de assistir futebol, ia jogo da Juventus, Palmeiras, Corinthians, enfim, N clubes. E um dia ele falou, cara, eu preciso torcer pra um time. E ele foi num Corinthians e Palmeiras. E ele falou, ele foi no jogo, ele conta essa história, ele fala, ó, eu fui naquele jogo e falei, o time que ganhar, eu vou torcer a partir de hoje. Graças ao bom Deus, o Coringão ganhou! E aí estava escrito. E a partir de então, foi surgindo a história do corintianismo. Aí depois, quando minha mãe nasceu, minha mãe é de 57, aí minha mãe virou corintiana por conta desse meu tio, e aí foi surgindo as histórias e tal. E aí, quando eu nasci, lógico, automaticamente acabei virando corintiano, e eu acho que corintiano é muito daquilo, né? Você nasce corintiano. Tem alguns que viram, normal, minha esposa virou corintiana, mas alguns nascem, eu nasci corintiano, mas essa história passa muito pelo meu tio-avô, que ainda é vivo, graças a Deus, tá no hospital, passando por uns probleminhas de saúde, mas vai sair, torço muito pra que saia. Pô, bacana. Boa sorte, tio. Boa sorte. Todo mundo chama de tio Dido. Tio Dido, ó. Vai estar lá no hospital, mas logo menos tá em casa, se Deus quiser. E aí, muito dessa história desse corintianismo, meu tio foi, um tempo atrás ele me mostrou a carteirinha dele, ele foi sócio do Corinthians, lá na década de 60, 70, ele foi sócio do Corinthians. Cara, acho que a carteirinha dele era número, sei lá, 5.000, 4.000, uma coisa bem antiga mesmo. Ele ficou muito tempo sócio, aí depois, claro, por conta da vida, trabalho, enfim, já não conseguia mais frequentar o clube. Mas tudo que eu sei muito do passado do Corinthians e do passado do futebol como um todo, de jogadores, que nem alguns que frequentaram o Corinthians, outros que nem frequentaram o Corinthians, eu sei muito por conta desse meu tio. E aí foi passando, né, de geração para geração, para minha mãe, que passou para mim, que eu tô passando agora pro meu filho Gael. Então, o meu corintianismo começa, eu sempre falo, começa do meu tio-avô, que conseguiu passar toda essa história pra gente. Você se lembra da primeira vez que você foi no estádio, quem te levou? Lembro. Foi minha mãe, depois eu dei uma pesquisadinha, né? Porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Então, foi dia 27 de fevereiro de 1994, Corinthians 4, Santo André 1, no Pacaembu. Minha mãe me deu de presente de aniversário. Eu faço aniversário 13 de fevereiro. Que maravilhoso isso. Eu faço aniversário dia 13 de fevereiro. E aí, quando eu completei 8 anos, minha mãe esperou, encontrou lá o jogo. Minha mãe sempre, infelizmente, antigamente, ela tinha muito receio desses clássicos e tal. O povo de fevereiro é só gente boa, cara. Eu sou do dia 22 de fevereiro. Chefe, tamo junto. O cara que nasce no meio de fevereiro é a melhor pessoa do mundo. Melhor pessoa do mundo. Melhor pessoa verdade. Do mundo. É verdade. Você é corintiano, então, meu irmão? Não, aí é together. Acabou. Então, chefe, o meu primeiro jogo foi esse. E eu lembro que minha mãe comprou na numerada, fui eu, minha mãe e uma prima da minha mãe, que hoje é minha comadre, eu sou padrinho da filha dela. E a gente foi, e esse jogo ele é muito emblemático, chefe, porque assim, por incrível que pareça, um dos meus primeiros ídolos do Corinthians foi o Rivaldo.
Eu gostava muito do Rivaldo. Tudo bem que a melhor fase dele foi no Rival, mas eu gostava muito do Rivaldo. E nesse jogo, especificamente, eu estava na numerada e eu gritava Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo. E lá na numerada a gente sabe que é um público um pouco diferente da arquibancada. É um público um pouco mais corneta, né? O Rivaldo jogou no Corinthians em 93 e 94. E aí 95 de 94, na verdade. Porque ele não chegou. E aí depois acho que em 95 ele já estava no Rival. E aí foi onde a história então dele... De que ano que você é? Eu sou 86. Eu tinha 8 anos. 8 anos. Tinha 8 anos. Que sensacional, que experiência. Você tem lembrança disso? Tenho, mesmo, assim, tenho. Eu lembro muito desse jogo, porque, chefe, eu lembro que eu ficava falando muito do Rivaldo, e o Rivaldo jogou porra nenhuma nesse jogo. Tava mal. E os velhinhos, eu lembro dos velhinhos falando, pô, esse moleque não sei o quê. Aí o Corinthians fez o gol com o Marcelinho, 1-0 de falta, que hoje não existe no futebol, não existe mais gol de falta, tá, gente? Mas o Corinthians tinha um especialista. Aí o Santo André empatou. Aí no segundo tempo o Marques entra e quem faz o segundo gol é 94, que o Marcelinho já estava. Isso, 94 jogou, já tinha o Marcelinho. Você pegou um período muito legal, que foi o Marcelinho jogando com o Rivaldo, porque ali foi muito pouco tempo, inclusive. O Marques, que é um jogador que a gente viu pouco no Corinthians, mas foi um baita jogador. Ele acabou fazendo a sua história no Atlético Mineiro. Mas o Marques também jogou muita bola no Corinthians. Então, eu vi aquela base de 93, 94 que subiu, junto com o Marcelinho vindo do Flamengo. Então, o Corinthians faz o 2-1 com um gol de cabeça do Rivaldo. E aí, o que acontece? Os caras da numerada começavam a me jogar, moleque, você dá sorte, não sei o quê, porque o Rivaldo não tinha feito porra nenhuma. Maravilhoso. Foi muito legal. E aí, o terceiro gol quem faz é o Marques, o Viola faz o quarto gol de pênalti e perde o que era pra ter sido 5. O Viola ainda perde um pênalti no final do jogo. Viola. Então, mas, cara, foi um jogo muito legal. Na época que ainda os jogadores comemoravam, o quarto gol que o Viola faz, ele comemora como samurai, fazendo gol. Fazia aquelas palhaçadinhas. Isso. E no bom e velho Pacaembu, né? No bom e velho Pacaembu. Maravilhoso. Então é a minha lembrança, e eu tenho muito vivo o jogo todo, assim, desse jogo, chefe. É muito louco. Eu tenho uma memória, minha memória infantil lembra de muitas coisas, assim, surreais, às vezes, que até eu duvido que eu lembro disso. O que existe no Corinthians, pro Marcelo, que só o Marcelo conhece? Essa coisa da infância. O que tem uma coisa do coração corintiano do Marcelo, que só o Marcelo... Você sabe que só aquilo você experimentou justamente por ter passado por essa experiência de infância, assim, cara. Olha, chefe, cara, o Corinthians, eu acho que eu fui ter essa noção do que é o Corinthians na minha vida, acho que depois de quase adulto, né? Porque eu acho que eu sou da geração híbrida, né? No sentido de analógico e digital. Então, eu tenho um pouco disso. E a gente começa a ter uma consciência do que é o Corinthians na nossa vida, acho que depois de uma certa idade. Mas quando eu era pequeno, cara, pra mim, eu sempre tive muito essa questão do Corinthians. Talvez meu primeiro goleiro foi o Ronaldo, eu adorava pular e gritar, Ronaldo! Quem nunca, né? Quem nunca? Marcelinho é meu ídolo máximo do Corinthians e eu, graças a Deus, consegui ver toda a trajetória dele dentro do clube. Mas eu acho que o Corinthians na minha vida, eu acho que é o fato de você nunca desistir, chefe. Eu acho que pra mim o Corinthians ele é o sinônimo de ser o brasileiro mesmo, de fato. Daqui a pouco eu vou comer, tá? Agora quando ele perguntar eu como. Mas é o sinônimo de ser brasileiro de fato. Acho que aquela música do Toquinho, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Eu acho que é isso, chefe, de você nunca desistir do tente outra vez, de você lutar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Por isso que eu acho que o Vai Corinthians virou um sinônimo de qualquer coisa, do sucesso, da perseverança, da luta. Puta, conseguiu um trampo, vai Corinthians. Eu acho que é muito disso. Eu acho que o folclore do corintiano, o combo de todo corintiano, e às vezes eu falo que não existe um corintiano maior do que o outro, muito por causa disso, porque o folclore é sempre muito parecido, né, Marcelo? Essa identificação, essas histórias de infância, esse mito todo que gira em torno de um ídolo, do Corinthians, de você ser resiliente, você ser uma pessoa que sofre pelo Corinthians. Pô, eu com 8 anos de idade chorava prantos. Eu também. Né, de lágrimas, assim, pelo Corinthians. Era uma coisa absurda. Né? Então, todo corintiano tem um pouco dessa história e vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Aí você vai criando identidade, você vai criando tradição, experiência, vai entendendo
né? Mais de futebol. Porque eu falo isso, cara, a gente que é corintiano, a gente começa a gostar primeiro do Corinthians, depois a gente passa a gostar de futebol. É isso aí, chefe. E eu, assim, eu não sou um cara que viveu os 23 anos, eu não sou um cara que viveu a seca do Corinthians. Mas imagina. Mas, por exemplo, 93, 94, pô, aquilo pra mim é muito marcante. Tanto que o meu título, acho que o meu título da vida é o da Libertadores, porque é a libertação, isso aí é fato. Mas o título mais marcante pra mim, chefe, foi o Paulista de 95. Com aquele gol do Elivelton. Aquele título pra mim representou muita coisa, porque foram 2 anos que a gente sofreu de eliminações, derrotas pro nosso rival, né, pro nosso rival. Em 95 a gente tinha um bom time, mas não era o time da Parmalat deles, que era um time extremamente forte. E aquele jogo em Ribeirão Preto, o Corinthians faz... Ribeirão Preto, presidente? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? E a gente faz aquele gol do Elivelton de fora da área, um golaço. Cara, aquilo pra mim é o título que eu tenho na memória marcante, assim, de poder gritar campeão. Eu lembro do título do Corinthians contra o Flamengo naquela Copa Bandeirantes que teve. O de 90 eu não tenho tão forte na minha cabeça. Engraçado, 90 eu tenho, falando, né, como a gente tá num período de Copa do Mundo, eu lembro de lances do Brasil e Argentina. Em 90. Eu tenho alguns flashes na minha cabeça. Foi muito marcante, porque todo mundo... É igual cair as torres gêmeas lá no... Isso, exato. Eu lembro de eu na sala da minha avó, só eu e a TV. Você lembra de você tava? Eu lembro, exato. Eu lembro de 90, assim, desse jogo específico. O do Corinthians de 90 eu não tenho. Eu tenho mais memórias de vídeo mesmo, não é uma memória afetiva. Mas a primeira memória de título do Corinthians, assim, que eu falo, caraca, mano, ganhamos do nosso rival um título forte, que era o Paulista de 95. Pô, o Paulista na década de 80, 70, 90, era muito emblemático. E esse gol do Elivelton me marcou muito, tanto que eu sempre lembro do Elivelton dele ter tido uma passagem muito boa pelo Corinthians, né? Ele veio do São Paulo, mas no Corinthians ele fez uma carreira muito bacana, assim, no clube. Cara, 95, todo mundo, Marcelão, que vem aqui, fala muito desse ano. Realmente é um ano, não só porque o Marcelinho ele chega em 94, mas em 95 ele tem toda essa redenção. Ele faz o gol contra o rival, que ele estava sendo criticado, né, na época por não fazer. Para mim, tem um aspecto ainda mais além do que isso, que em 95, em setembro de 95, eu perco meu pai, que é o cara que, né, que depois de mim, talvez seja o cara mais corintiano que eu tenha conhecido, assim, né? Obviamente estou falando porque a gente sempre vai colocar... E quem transformou o corintianismo em você, provavelmente, né? Meu pai, meu avô, o Gastão original. Mas meu pai era muito doente, cara. Cara, é assim, a minha família toda é corintiana. Meus tios, meus primos, todo mundo é corintiano. Eu nasci, não tinha outra maneira de ser. Só que eu e meu pai, meu pai era xiita, eu aprendi a ser xiita com ele. Entendi. Eu sou muito radical. Eu não gosto do cara que vai embora do Corinthians, eu paro de seguir. Eu quero que o cara se exploda. Exploda, exatamente. Mano, assim, eu sou o Márcio do Poucas Ideias que fala que eu sou talibã com relação a Corinthians. Um abração pro Marcião. Márcio, tamo junto. Cara, eu aprendi a ser com meu pai. E no ano de 95, o meu pai faleceu em setembro. Só que meu pai, os últimos títulos que ele viu foram justamente esses. O do Paulista e da Copa do Brasil. Né? Sim. Então, cara, são títulos muito marcantes pra mim, assim, cara, que... E 95 ele é diferente, né, chefe? Porque, assim, a gente tava com um treinador que não tinha prestígio nenhum, que era o Eduardo Amorim. Exatamente. Né? Não tinha prestígio nenhum. E nunca mais teve também. E nunca mais teve, né? Porque sumiu, né? Um abraço, Eduardo Amorim. É verdade. Mas... E era um time do Corinthians muito competitivo e brigava contra praticamente uma empresa gigantesca chamada Parmalat, que quem não conhece, pesquise aí, mas que tinha um caminhão de dinheiro. Então, o Corinthians ele brigou durante muito tempo contra o nosso rival, contra os dólares que vinham de lá. Em pé de igualdade, desleal. Exato. Então, assim, em 95 a gente tinha um Viola que volta da Copa do Mundo, quase fazendo o gol do título, Marcelinho Carioca, não preciso falar, o Marques, você tinha o Tupanzinho, o Ronaldo, um monstro de goleiro, você tinha Célio Silva na defesa, acho que o Henrique ainda estava em 95, se eu não estiver enganado. Então, assim, você tinha uma base do time do Corinthians muito forte, e aqueles 2 títulos representaram muito, talvez, uma geração de corintianos. Isso eu não tenho dúvida. É muito marcante. Aquele gol do Marcelinho de falta contra o Grêmio na Copa do Brasil. Nossa, tá doido. Marcelão, eu tenho até hoje na minha memória uma foto que saiu no Estadão,
na capa, não saiu nem na página de esportes. Logo depois do jogo, foi o primeiro jogo esse, né? E o primeiro foi aqui, o segundo foi lá. O Marcelinho, ele bate a falta, e o Darley, que era o goleiro do Grêmio, ele tá, aquela posição de goleiro, que goleiro de antigamente, né? Segurava a mão na cintura, né? Segurava a mão assim, ficava olhando pro lance, e o cara bateu a foto no exato momento em que a bola já tava dentro do gol, e o Darley ainda tava olhando pra frente, assim, ó, ele nem viu a bola entrar. Então, cara, são esses momentos que você fala, caramba, como é gostoso ser corintiano, né, velho? Demais. Como é bom, cara. E assim, e até os momentos que não são tão felizes, eles marcam a gente, e é o que eu falei, chefe, a gente tem muito essa questão do tente outra vez, vamos lá, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente tem muito disso do Corinthians. O corintiano, ele não desiste por natureza. Então, isso tá dentro do nosso DNA. Ainda muita gente, né, falando um pouquinho de Copa do Mundo, o pessoal brincando do 2-1 contra o Japão, que acho que foi um dos poucos jogos que o Brasil fez. Eu falei que pra muita gente, agora você entendeu o que é ser corintiano. E aquilo ali é a essência do Corinthians, de não desistir e fazer até o último minuto. Você tem que acreditar que o Corinthians vai empatar ou vai vencer. Não, é inadmissível você não acreditar. Quando que você percebeu que o Corinthians, assim, não era só futebol? Ou você já tinha entendido isso antes? Essa coisa assim, cara, você percebeu que o Corinthians não era só um time de futebol, era muito mais do que isso. Que você falou aí, você tinha 8 anos. Isso. Mas quando você se deu conta, cara, aquela consciência. Chefe, eu acho que isso aí eu acabei pegando mais do Corinthians. Que o Corinthians não é só um clube de futebol, ele é mais que isso. Eu acho que foi perto dos meus 20 anos. Acho que logo depois, talvez, do rebaixamento. Acho que ali perto do rebaixamento, eu acho que fez eu ter a consciência do que... Aquele é muito emblemático, né, Marcelo? 2007 ali é muito 2007, emblemático, né? Muito emblemático. Eu fui em jogos, eu tenho um jogo muito, muito marcante na minha cabeça, que eu tava no Pacaembu também. O Corinthians empata contra o Atlético Paranaense. Até o Felipe era o nosso ídolo ali, porque ele tá... Talvez se a gente não tivesse caído, era muito por conta dele, né? Por conta dele ali. E eu lembro muito do Felipe indo pra área, cabeceando, a bola passando, raspando uma trave. Eu tava ali na amarela, né? Na amarela e na verde, que era onde eu ficava ali no Pacaembu. E a torcida inflamou de um jeito, e o Finazzi consegue fazer o gol do empate. E ali, cara, a torcida explode de um nível, chefe, que parecia que o Corinthians tinha ganhado um título. E a gente empatou com o Atlético Paranaense. E ali deu a sensação de, cara, o Corinthians não vai cair. Inclusive, nesse jogo, estávamos eu, Thiago, que é do canal, o Ricão, que é meu primo, e o Rafa. Abraço, Ricão. E o Rafa. Então, os fundadores do Fala Muito Fiel estávamos nesse jogo. E a gente olhava um pro outro e falava, cara, nós não vamos cair. Não vamos cair. Você tá louco? Olha que o Corinthians não desistiu. E ali trouxe um sentimento de que aquele time ia lutar até o último segundo. Mas o time era muito fraco. De fato, o time era muito fraco. E calhou do último jogo a gente não ter o Finazzi. Apesar que eu acho que o Corinthians acabou caindo naquele jogo, no jogo do Vasco. Aquele era a atmosfera pro Corinthians não cair, e acabou perdendo aquele jogo lá pro Allan Kardec, né? Mas não foi bom, a gente. Cara, olha, calma, eu vou explicar o que eu vou dizer aqui pra não falar besteira, tá? Não foi bom ter caído, óbvio, que não é bom cair nunca. Mas naquele momento, para nós, a queda nos deu fez a torcida se unir de uma maneira jamais vista, cara. Foi meio Fênix, né, chefe? Foi muito Fênix, cara. E assim, e o que a torcida do Corinthians absorveu e mandou de volta e transformou exatamente como uma Fênix, cara, é uma coisa única no mundo, tá? Então, bom cair, não é bom cair. Mas o que acrescentou essa queda na história do Corinthians é uma coisa absurda, Marcelo. Verdade, é de lembrar e se arrepiar. Porque foi um renascimento mesmo, né, chefe? O Corinthians, ele chega no fundo do poço com os escândalos que parecem que são os mesmos de hoje, mas talvez um pouco piores, de repente, por questões policiais, enfim. Não que agora não tenha, né? Eu acho que hoje tá um pouco pior, mas vamos falar disso. E o Corinthians, ele faz uma Série B que nada de braçada, e eu acho que a cereja do bolo é quando a gente contrata o Ronaldo. E aí mostra o renascimento do Corinthians, né? Você vê talvez aquele momento o maior jogador que acho que dos últimos anos vestindo a camisa do Corinthians e por muito pouco se o Corinthians tivesse ganho aquela Copa do Brasil de 2008, eu acho que muito provavelmente aquela Libertadores de 2009 o Corinthians brigaria ali cabeça a cabeça, porque aquele time de 2009 ele era muito bom. A base que foi montada em 2008 e a cereja do bolo de Jorge Henrique, Ronaldo, teve o Souza Caveirão, que isso aí a gente deixa pra lá, mas foram pinceladas dentro do time que eu acho que trouxeram um Corinthians
que eu acho que o de 2009 entra na galeria dos bons times do Corinthians que a gente viu nos últimos tempos. E aí que você vê como essa história toda é feita de detalhes, mas nós somos corintianos, a gente sabe que o Corinthians não vive de título, não vive disso, o Corinthians vive de Corinthians, tá? Por isso que esses detalhes são tão importantes, e são inclusive bacanas de ser contados. Isso, o Marcelinho é meu maior ídolo por tudo que ele representa, e é muito louco, porque eu não conheço, eu acho que é um dos poucos, assim, que eu bateria foto. Eu sou meio low profile pra isso, chefe. Eu não gosto de bater foto com... Eu também sou. Se eu vejo ali e tal, acho que pra mim passa batido. O Marcelinho é um que eu falaria, não, eu quero bater uma foto com você. Porque é quem representou o Corinthians, aquele negócio de segunda pele, a forma como ele representava a camisa do Corinthians, a forma como ele se dedicava com o Corinthians, a quantidade de títulos que ele ganhou com o Corinthians. Então, assim, pra mim, o meu ídolo maior se chama Marcelinho Carioca. E acho que ele, durante todo o tempo, e até depois que ele parou de jogar bola, ele sempre representou a camisa do Corinthians, o corintiano. Claro, tem coisas que eu falo que eu não concordo, mas faz parte do negócio. Mas ele sempre simbolizou o corintianismo pra mim. Até porque se você ficar pensando em tudo que ídolo fala, você vai... Aí eu vou lembrar do Kaká, Catalão, abraço Kaká, mas deixa pra lá, né? Ídolo bom deixa quieto. Grande Kaká. Cara, o Marcelinho, esse episódio, inclusive, de 2008, é porque eu tinha um restaurante na Vila Mariana nessa época, e a rua ali, a Joaquim Távora, fez um evento e reuniu, né, os restaurantes e tal. E nesse dia dessa final, o Marcelinho foi convidado para participar ali, para assistir o jogo com a gente, né? Foi muito legal, muito bacana, mas tem essas coisas de ídolo. E, cara, falando sobre Corinthians e se aprofundando no tema e conhecendo os bastidores, conhecendo seus ídolos, mudou alguma coisa no Marcelo corintiano após essa inserção no mundo dos bastidores corintianos? Chefe, essa pergunta é legal e assim, muitas vezes eu já me questionei, até eu e o Ricão a gente conversa muito, porque ele é meu primo irmão, né, então falo praticamente todo dia com ele, e às vezes eu olho pra tudo que eu sei e eu falo, porra, eu acho que eu era mais feliz quando eu era ignorante. Porque quanto mais você sabe das coisas, quanto mais você sabe dos bastidores, menos você quer saber. Porque, infelizmente, você começa a entender como que é o meio político do clube, que muitas vezes não é muito diferente do nosso meio político, mas você começa a entender os jeitinhos, você consegue entender os conchaves, você consegue entender por que uma coisa é feita para beneficiar fulano e não por aquilo que realmente deveria ser feito. Então, assim, quando você entra mais, quanto mais você entra nesse universo de Corinthians, quanto mais você pesquisa e quanto mais você entende, às vezes eu olho e falo que eu gostaria de ser mais ignorante, como muitos. Assim, o meu sentimento talvez ele é muito maior, mas o meu nível de irritabilidade e de revolta é proporcional. Porque a gente começa a ver as coisas que acontecem no clube, e mais uma vez a gente tem que voltar no passado. Quando você olha 2007 e vê até 2012 o que a gente faz, era pro Corinthians estar nadando de braçada. E aí, quando você acaba entrando nesse meio, entendendo que as coisas acontecem, como as coisas acontecem, entende da política do clube, e aí você olha e fala, cara, que oportunidade gigantesca que a gente perdeu de ser o maior clube do Brasil, mas de léguas e léguas à frente. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Acho que o Corinthians, pelo que ele é para mim é o maior clube do Brasil, disparado na essência. Nos números, estamos a desejar por incompetência administrativa. Exato, mas eu acho que assim, chefe, às vezes a ignorância ela faz bem. Mas em contrapartida também, se a gente tiver muitos ignorantes de Corinthians, a gente vai levar o Corinthians talvez para aquilo que a gente não quer, que é o fim dele. Acho que isso não vai acontecer, mas talvez a gente vai ter que nadar alguns anos para ver o Corinthians da forma que eu, você e muitos outros idealizam e saibam que o Corinthians é. Mas o universo de lives, o universo de conhecimento, de troca de ideias, faz você ter alguns conhecimentos e algumas informações que às vezes eu olho para trás e falo, puta, eu poderia não saber disso, que eu acho que eu seria mais feliz. Você acha que o papel dos canais segmentados hoje é muito nesse sentido? Chefe, porque assim, hoje você não vai ter essa informação mais nichada ou com nível de detalhes
Se não for por canais segmentados, e aí portais segmentados como Meu Timão, Central, IDC, que são veículos de comunicação de fato que levam a informação, e você também não vai ter esse conhecimento de canais de torcedores, como o seu, o Fala Muito Fiel, o Voz da Arquibancada, o do Poucas Ideias, e o do Samuca, enfim, todos os outros canais que tem aí, você não vai ter, talvez, a profundidade dessa informação, ou melhor, a profundidade do conhecimento dessa informação, porque esses canais segmentados, eles destrincham muito dessas informações, e eles, de alguma forma, acabam, como que eu posso dizer, sintetizando, às vezes, o que aquilo quer dizer. Às vezes, para eu falar que aquela conta vai virar 2, eu consigo esmiuçar ela e explicar que 1 mais 1, de uma forma muito didática, é 2. E aí faz com que essa informação, de repente, espalhe para outros corintianos. Você sabe que essa visibilidade que os canais segmentados do Corinthians têm, ele se espalhou de uma maneira que eu tenho amigos no Rio de Janeiro, que torcem por times cariocas, que eles têm eu vou falar a verdade, eles pagam um pau para a quantidade de canais segmentados de qualidade que o Corinthians tem. Mas nenhum time do Rio tem, tá? Mas aí eu faço um paralelo com os outros clubes diferente do Corinthians, tá, chefe? O torcedor corintiano que acompanha as lives, eu vejo muito um torcedor que gosta de mercado da bola. Você vê, e eu tô há 5 anos que Fala Muito Fiel, você vê que quando chega nesse período de mercado da bola, as lives bombam. Passa o mercado da bola, tá atrás de informação. E aí com alguns canais acabam tendo essa repercussão um pouco maior e surfam nessa onda. Não vou falar o nome, vocês devem saber quem são. E aí todo mundo acaba subindo. Por que eu fiz essa observação? Porque esses canais de torcedores rivais, eles dão moral para canal de torcedor. Você vai ver o canal dos flamenguistas, o Rubro Negro, o RZN e assim por diante, eles dão moral pra esses caras. Eles não dão moral pra canal de jornalista e nada contra jornalista, mas você não vê canal de outros clubes dando aquela moral, aquela ênfase pra canal de jornalista. E no torcedor corintiano eu vejo muito torcedor dando moral pra alguns jornalistas. Tem muitos que são muito bons, tem outros que não deveriam nem existir, mas dando essa credibilidade e deixando com que canais que falam de Corinthians todos os dias numa segunda prateleira. Porque é um torcedor que acaba ficando, ele é sedento por mercado da bola. Ele quer saber que o Drogba vai pro Corinthians, ele quer saber que o Seedorf vai pro Corinthians. Esse torcedor, ele acaba fomentando essa galera. Existe um espectro ali daquele torcedor que tá atrás, sim, da resenha, né? Mas o universo do torcedor corintiano é muito grande, né, Marcelo? Eu acho que é nesse ponto que a gente se difere dos outros. Sim. Porque a gente consegue abranger todo mundo de uma forma contundente, com números surreais. Não, isso sim, sim. Mas eu confesso, chefe, que a gente até estava batendo esse papo um pouquinho antes da gente bater um papo. Tem algumas situações que estão acontecendo no Corinthians hoje em dia que você percebe que a gente vive em bolhas. E conforme esses assuntos acabam expandindo a nossa bolha, a gente começa a entender que nós somos um número muito pequeno de segmentados. Quando eu falo segmentados, não de canais, porque deve ter, sei lá, acho que mais de 100 canais corintianos por aí. Cara, eu contei 80 outro 80? dia. Então, deve ter. Eu contei, na verdade, porque quando o Vitor lá do Expulsão... Aliás, um abraço pro Vitor aí também. Grande Vitão. Lá tem os logos, tem né? Os logos, né? Que ali não é só canal, né? Ali tem movimentos, tem coletivos, né? Sim. Mas pode passar de 100 fácil. Influenciadores e tal. Eu contei ali, tinha mais de 80 Tinha mais de 80 ali. Mas se você pega pra analisar, os públicos acabam sendo muito semelhantes em todos esses canais. Eles acabam se retroalimentando das mesmas personas, vamos dizer assim. Mas quando você expande isso, e essa semana rolaram alguns assuntos que fizeram quebrar a bolha, você começa a entender e fala, cara, tem alguma coisa aqui. E aí você traz algumas informações, né? Você vê a vaquinha da Neoquímica Arena, 160 mil torcedores diferentes. Você vê a Safiel aí perto de 80 mil, mais de 80 mil assinaturas. Do universo de 30 milhões, que é o que a gente sempre fala, 30, 35 milhões, a gente é muito pequeno dentro desse universo todo. E aí você quebrar esse universo, ele é muito difícil. A gente está vendo hoje na Copa do Mundo a Cazé com 23 milhões, agora recentemente quase, de espectadores simultâneos. Se a gente colocar isso em pessoas assistindo, é muito mais. Porque tem bares, restaurantes que acabam tendo essa situação. Mas o YouTube ainda, ele é um mercado
Ele está em crescimento diário, semanal, mensal, mas as bolhas segmentadas elas ainda são pequenas perto do macro que existe ainda em volta disso, chefe. E eu acho que a gente começa a entender isso conforme alguns assuntos polêmicos de Corinthians vão explodindo. Você vai vendo uma pessoa que você nunca viu, que é um corintiano, um influenciador muito grande, que não tem nada a ver com futebol, de repente você está vendo ele falar porque estourou a bolha, porque é um assunto que é polêmico. Então, essas horas você percebe como o nosso universo... hype, né? Você vê como o nosso universo ele é pequeno. Ele é muito grande quando a gente olha e fala, porra, cara, tenho 63 mil seguidores no Fala Muito Fiel. Cara, isso aí é mais do que uma Neoquímica Arena. Mas quando você olha as bolhas, você começa a entender e fala, cara, a gente precisa quebrar ainda muito mais coisas, muito mais torcedores para divulgar e disseminar essa informação. Mas pensando no trabalho sendo feito, Marcelão, dos canais segmentados, que são de extrema importância para o que está acontecendo hoje no Corinthians, principalmente nesse momento, né? Sim, sim. Eu pego aí, por exemplo, os números do meu timão, e alguém me disse, e obviamente eu não sei se corresponde à verdade, mas eu acredito que sim, o meu timão, por exemplo, né, que é um portal de jornalismo grande, tem... Acho que é o maior canal segmentado do mundo. É isso, exatamente onde eu queria chegar, foi essa informação que eu tive. Não sei se dá para confirmar, mas eu não tenho a menor dúvida que seja. Sim, tá? Porque o Danilo, que é o fundador do meu timão, ele começou muito antes. Eu lembro do meu timão quando ele era um replicador de mensagem, de canais. Então, por exemplo, o meu timão, para quem não sabe da história, o meu timão ele era um canal, ele era uma página, não era nem um canal, ele era uma página, um blog ali, né? Onde ele replicava todas as informações de outros canais. Então, tinha o Lance, tinha a Gazeta, tinha o GE, tinha o UOL, tinha o Terra. Então, você entrava no meu timão que você falava, cara, aqui tem informação de todos os portais. Eu não vou precisar entrar em um só, eu entro nele. Aí, com o tempo, o meu timão criou o YouTube e hoje o meu timão é um canhão. Não tem como você não falar o tamanho do meu timão e a importância que é o meu timão para tudo isso. Independente, né, cara? Porque eu acho o seguinte, que quanto mais independência os canais tenham para poder expressar, falar, isso é muito mais importante para quem acompanha e para quem está assimilando essa informação do que qualquer outra coisa. Porque não é enviesado. Não é porque é um canal segmentado do Corinthians que só vai falar bem ou só vai passar pano para a diretoria. Eu acho que nesse sentido, é lógico, a gente sabe que existem mas a grande maioria, pelo menos os que eu conheço, sim, né? Sim. Tantos do que Fala Muito Fiel, os segmentados que repercutem e que debatem, né? Poucas Ideias, o Márcio, não vou falar, o blog do Macedo, Nossa, o Samuca, o Buono, né? Pelo amor de Deus, né? E agora tem os de informação também, que é onde eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que é válido, é importante você acompanhar canais que só falam de Corinthians? Eu vou te dar minha opinião. Eu sou um dos que não assisto mais nada que não seja. Eu não quero saber dos. Né? Falo isso sempre. O pessoal que me acompanha que sabe. Eu não falo de. Eu não tô nem aí para os outros times. Para mim é legal. Mas assim, o quanto acrescenta um jornalismo focado em Corinthians, o segmentado focado em Corinthians? Isso acrescenta ou talvez nos coloque mais nessas bolhas que a gente acabou de citar, que fazem com que a gente talvez não tenha o dimensionamento total do que acontece no mundo do futebol. Sim. Né? Porque a gente está muito focado no Corinthians. Eu acho que assim, chefe, é um paradoxo isso. É meio louco. Assim, eu consumo muita coisa mais de Corinthians do que de outros clubes. Mas de fato, às vezes dou uma zapiada para tentar entender. Tanto que acho que essa semana saiu uma informação, por exemplo, que o Botafogo já conseguiu uma RJ. Então ele já está com uma recuperação judicial. O Corinthians está aí faz meses, anos atrás disso. Né? A intervenção, mas a recuperação judicial mesmo do Corinthians que não está acontecendo direito. O Corinthians não está conseguindo pagar aquilo que ele se propôs, o acordo que fez. Então, assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, olhar outros clubes, talvez não com a mesma profundidade do Corinthians, porque isso nunca vai acontecer. Mas entender o que está acontecendo, eu acho importante. Eu, óbvio, não acompanho alguns portais, alguns canais hoje em dia. Tem um ou outro programa que eu acabo assistindo, mesmo que ele fale um pouco de tudo, mas eu gosto de ver, até pelas pessoas, às vezes, que estão ali comentando. Às vezes tem alguém que eu gosto de ouvir o que ele fala. Mas, de fato, hoje eu acho que quem entra no universo segmentado,
praticamente abandona as outras comunicações de canais. Isso é bom, Marcelo? Eu acho que aí depende, chefe. Eu acho que depende... Ou a gente só vai saber no futuro? Não, acho que nem não do futuro. O problema é você precisa ter um senso crítico, onde você também não fique só como vaquinha de presépio. Então você precisa ter dentro de canais segmentados o cara que fala coisa boa e o cara que fala coisa ruim e o cara que não passa pano, o cara que não fica em cima do muro. Você precisa ter esse senso crítico, porque não dá pra você balançar a cabeça pra tudo que aquela pessoa fala. Eu, por exemplo, são poucos os canais hoje que eu assisto e que eu acompanho. Por quê? Porque eu já tenho o meu viés, eu já tenho a minha forma de enxergar o Corinthians, então eu vou atrás de informação de certos canais, ou eu vou atrás de opiniões que acabam convergindo com a minha, ou que façam eu enxergar de um ponto de vista diferente. E aí eu acho que um cara que é muito importante, dois caras eu acho que fizeram essa minha cabeça abrir muito. Eu acho que o Buono do Voz Arquibancada, ele tem uma linha de construção muito boa, tanto que hoje a gente brinca que talvez seja um dos melhores apresentadores desse universo de Corinthians, sabe conduzir como ninguém hoje, mediar uma resenha, é polido, mas estamos te elogiando, Buono, de coração aberto. Você não, realmente cara, o Buono eu acho... Buono. E a gente, graças a Deus, conhece o Buono pessoalmente, e ele é esse cara de fato. Ele é esse cara. E acho que o Kaká, mesmo com o jeito dele mais explosivo, talvez mais realista ou mais raiz, não sei como que você quer dizer, mas que tem uma linha de construção e de raciocínio que eu acho fantástica. A forma como o Kaká a argumentação dele é perfeita. A forma como o Kaká consegue construir uma linha de raciocínio começo, meio e fim, eu acho fantástico, assim. Nem tudo eu concordo, assim como eu não concordo com um monte de gente, mas são pessoas que hoje eu admiro no sentido de... como conseguem levar informação para o corintiano. Acho que o Diogo Fala Muito Fiel também, não puxando sardinha pro meu canal, mas também consegue fazer isso com muita capacidade. E até nos momentos de recuperação judicial que teve na época do Corinthians, cara, ele conseguia de uma forma muito lúdica trazer isso pro torcedor de uma forma muito tranquila. Então, lúdica assim, com lucidez, né? Exato, e com lucidez, que é o mais importante. Então, são pessoas que hoje em dia eu acompanho e acabo consumindo, além, claro, do Vessone, que é meu amigo, que eu mando mensagem, e tantos outros, assim, o Manfred da IDC, ainda acompanho bastante a IDC, adoro o Giro por conta dele e do Lança, acho que eles fazem uma dobradinha muito legal. O Lança acrescentou muito na IDC. Muito. Aliás, Manfred, eu de novo vou falar pra você aqui, já acho que terceira vez, eu sei que você vai me enrolar o resto da vida, mas um dia quero você aqui do meu lado, viu, gordo? O Manfred é um cara que eu gosto muito, cara, é muito louco, né, porque o primeiro canal que o Fala Muito Fiel acabou fazendo uma live junto foi o Último em Resenha. Quando nós fizemos 1 ano de canal, que a gente faz, daqui a pouco eu acho que você vai me perguntar do Fala Muito Fiel, mas a fundação do Fala Muito Fiel é no dia 1º de setembro. A gente quis fazer isso para ter essa simbologia, essa conexão. E o Lança foi o primeiro canal que a gente fez 1 ano no aniversário do Corinthians, que abriu as portas no antigo Timão e Resenha, que eu dava muita risada, e depois foi a IDC junto do Manfred, que eu conheci. Bom, como você já adiantou, essa seria a minha sequência mesmo de pergunta. Eu quero saber, desculpa! Como nasceu? Não, mas é um ótimo gancho. Como nasceu? Como que foi essa história toda? Né? Pode ser romântico aqui, que você tá tomando Coca-Cola, tá? Mas tô dirigindo. Mas aproveite aí a mesa do boteco e seja romântico e conta essa história com lúdico envolvido. Tá, boa. Chefe, na verdade, assim, o Fala Muito Fiel, a idealização dele não era Fala Muito Fiel, não tinha nada a ver. Ele surge em 2015, numa ideia dos fundadores, eu, Rafa, Tiagão e Ricão, onde a gente queria fazer o que é hoje um podcast. Na época não existia, mas a gente já tinha na cabeça de criar negócio, um formato de microfones, meio na linha do Estádio 97, que é uma coisa mais de torcedor, só que seria de corintiano. Talvez ali a gente pensou em 2015, só que por conta de recurso financeiro, não existia essa coisa de streaming, nunca saiu do papel, mas a gente chegou a levantar quanto gastaria de câmera, quanto gastaria de microfone, como que a gente alugaria um espaço, onde poderia ser esse espaço. A gente pensou em tudo isso. Só que em 2015 era uma coisa muito irreal ainda pelos valores que microfone não é essa flexibilidade de valor, câmera não é igual celular. Então isso ficou engavetadinho. Em 2020, na pandemia, o Rafa meio que pegou pra ele e simplesmente chamou a gente pra uma reunião. Falou, gente, quero bater um papo com vocês. Beleza, sentamos lá. Falou, gente, é o seguinte, tô pensando assim assado de montar um canal. Isso foi em agosto.
Não, final de julho, mais ou menos. Eu tô pensando em a gente montar um canal, existe agora as plataformas de streaming, tal. Vamos tirar aquele sonho que a gente tinha do papel agora com a pandemia, com essa possibilidade do streaming, vamos fazer? Vamos, vamos. Quando que é o prazo? Isso é no final de julho. Aí eu falei, então vamos colocar o prazo 1º de setembro. Então a gente tem agosto todo para correr atrás de logo, de produtos e assim por diante. 1º de setembro a gente vai montar o canal. A meta final do deadline era 1º de setembro ter a live oficial do Fala Muito Fiel. E aí veio as ideias de nome. O Fala Muito Fiel, de fato, quem deu o nome fui eu. Mas aí não foi assim de cara. Quando a gente começou a fazer tem um nome pra galera que é gamer, que sabe, eu sou meio, não sei, eu sou gamer, mas não sei muito as nomenclaturas. A gente fez como é que fala? Um painel onde depois a gente criou uma briga de nomes. Então a gente colocava nome A versus nome B, nome C versus nome D. Como nós éramos em 4, poderia dar empate. Então poderia dar 1, 2 e 2. Aí a gente chamou um amigo nosso para ser o voto de Minerva, que a gente conhece, chama Eurico. E aí ele ficou como o voto de Minerva caso empatasse. Quando eu dei o nome de Fala Muito Fiel, numa das sugestões, no meio de acho que quase 40 nomes. Nada influenciado pelo Tite, né? Tinha um pouco de Tite. Tanto que a nossa primeira vinheta tinha o Tite falando Fala Muito, né? Mas os meninos olharam assim e falaram, mano, isso aí eu tenho um nome de programa, não um nome do canal. Isso aí tem mais cara de nome de programa, nome de canal. Beleza. E aí a gente começa a fazer as batalhas. Nome tal contra nome tal. Passa nome A. Fala Muito Fiel contra nome C. Passa Fala Muito Fiel. Resumo da ópera. Chegou no final, todo mundo falou, cara, é Fala Muito Fiel. Aí tinha a simbologia do Tite, da sinergia do Corinthians com o Tite, simbolizar que a gente fala muito, de fato. E aí a gente tinha uma preocupação, já naquela época, de não colocar nomes relacionados a Corinthians. Então a gente, Corintiana, Timão, Coringão, a gente tinha uma preocupação por conta de registro de nome. Então a gente pensou numa construção de empresa mesmo, de fato. Então a gente falou, cara, fiel não tem relação. Tem uma relação, talvez, dos gaviões, tem do torcedor fiel, e o fiel remete a Corinthians. Então a gente criou isso, então o Fala Muito Fiel acabou surgindo disso, e aí a gente tem como fundação o 1º de setembro. Eu sou suspeito que eu acho esse nome sensacional, cara. E foi muito louco. Ele pega, né? Ele pega. E é muito louco, porque os meninos, quando ouviram, eles não simpatizaram com o Fala Muito Fiel, mas vamos colocar na batalha e ver como é que é. Quando chegou no final, os caras falaram, porra, esse nome pega ali, ele tem uma simbologia forte e tal. E na época o nosso primeiro logo, que foi o Thiago que criou, ele não tinha nada a ver, ele era uma caixa de diálogo com uma exclamaçãozinha assim no diálogo, escrito Fala Muito Fiel, expandindo da caixa de diálogo. Nosso logo era amarelo, mas a gente sempre teve na cabeça de ter um logo que simbolizasse Corinthians e tal, e aí tem o logo do Fala Muito Fiel, que a gente fez com uma agência, então a gente contratou uma agência para fazer toda uma parte, então existe uma coisa profissional por trás, e esse simbolismo da caixa do alto-falante, como é que fala? O arquétipo do logo, os nomes, as letras. Então, existe uma simbologia do Corinthians e, mais uma vez, uma preocupação de não ter a remeter ao Corinthians direto por conta de registro de marca e tal. Mas é uma referência e, cara, quando a gente bateu o olho, o símbolo não tinha nada a ver com isso. Foi idas e vindas com a agência, se chama Pílula, por sinal, do grande Ricardo, um cara fantástico assim, corintiano também. E ele entendeu, ele tinha um designer que fez o logo, aí não ficou legal, ele entendeu, ele falou, cara, esse cara não vai dar certo. Ele chamou outro designer que entendia de Corinthians, e aí ele conseguiu pegar toda a mensagem. A gente gostava do minimalismo, das cores. Cara, quando ele apresentaram esse logo pra gente, cara, bateu assim, arrepiou, a gente falou, é esse. E aí é o logo que a gente tá, acho que desde o ano 3 do Fala Muito Fiel foi o lançamento desse logo. E vocês já começaram de cara fazendo debates, falando, como é que foi esse? A gente começou de fato, chefe, com pós-jogo. A primeira coisa que a gente tinha na cabeça era pós-jogo. Então a gente começou a fazer pós-jogo, e aí a gente começou a entender de algoritmos. Falar, pô, você precisa ter frequência. Aí a gente foi para pré e pós-jogo. E aí a gente fazendo pré e pós-jogo, só nós 4. Quando nós fizemos 1 ano de canal, a gente falou, cara, a gente tem as nossas famílias, meu primo, todo mundo com filho pequeno, o Thiago que quer ter um time de futebol de salão, com 3 filhos. E falou, cara, a gente precisa de apoios e braços. Então, quando a gente fez 1 ano, a gente chamou o Diogão, que era um seguidor do canal, e o Diogão eu conheci na pandemia.
também. Cara, é uma história muito louca. O Diogo não é um amigo. Eu conheci o Diogo na pandemia. Na época de pandemia, cara, você só tinha esse celular para se comunicar com as pessoas. Sim. E na época tinha no Twitter o Periscope. Pra quem lembra de Twitter, o Periscope. E eu conheci o Diogo, por incrível que pareça, nas lives, ou melhor, nos bate-papos do Capelanes. O Capelanes fazia muito no Periscope. E eu conheci o Diogo através dali. Não só o Diogo, como outras pessoas lá. E aí a gente chamou o Diogo com um ano. Mas eu tenho um outro detalhe antes do Fala Muito Fiel. Eu participei de um projeto chamado Esporte na Área. O meu grande amigo Márcio Romão, também, tudo na pandemia. E qual que era a ideia do Esporte na Área? Também uma resenha, mas aí de outros torcedores, então tinha torcedores de outros times. E aí o Márcio, eu participei como convidado uma vez, conheci também na live do Capelani o Márcio, e aí ele me chamou para fazer parte do canal. E na época que eu fiz parte desse canal do Esporte na Área, foi muito legal, porque a gente começou com resenha e depois a gente conseguiu entrevistas. Então, eu consegui entrevistar o José Silvério, consegui entrevistar o Quartarolo, consegui entrevistar todos os medalhistas da medalha de prata de 2000. Caramba. Então, o Claudinei Quirino, o Edson Correia. Então, consegui entrevistar o Paulo Paixão. Uma série de pessoas. O Silvério a gente entrevistou 2 vezes. Consegui entrevistar o Moraci Santana, que foi uma entrevista muito legal. Cara. Paulo Paixão. Inclusive tem no Spotify, o Esporte na Área com todas essas entrevistas lá. Então foi muito legal esses bate-papos que a gente teve. E aí eu já tinha um pouquinho desse negócio, aí veio o Fala Muito Fiel e acabou surgindo o Fala Muito Fiel, não por conta do Esporte na Área, mas o Esporte na Área foi aquela sementinha que plantou, sabe? De tipo de live, de bate-papo. Você pegou gosto ali pela coisa. Gosto pela coisa ali que a coisa começou a desenrolar. Marcelo, diga. Nessa sua rotina de Fala Muito Fiel, né, essa história que você contou, de se tornar um divulgador e um influencer corintiano, né? Esse é o nome que se dá hoje, né, para quem está na mídia, nas redes sociais. Como é para você ter assumido essa responsabilidade de formar opinião para corintianos, para a nação corintiana, e você saber hoje que você tem essa influência? Como é isso na sua cabeça para você? Chefe, eu encaro isso com muita tranquilidade, mas também com uma grande responsabilidade, porque acho que a partir do momento que você começa, você tá dando a sua cara porque você quer, ninguém colocou você lá, você tá falando porque você quer, primeiro ponto. O caminho que você escolheu. O caminho que eu escolhi. Mas eu acho que o ponto para mim é o fato de você falar de corintiano para corintiano, tanto que uma das... do Fala Muito Fiel, vamos dizer, o slogan do Fala Muito Fiel é de torcedor para torcedor. É isso que a gente sempre prega. E eu nunca vou falar algo, pelo menos nas câmeras, para as pessoas que estiverem me ouvindo, se é uma, se é 10, se é 1000, se é 100 mil, eu nunca vou falar algo que... Você não acredita. Que eu não acredito, exato. Eu nunca vou falar algo que eu não acredito. E segundo, o Manfred usa essa frase e eu acho que eu trago muito isso para mim. Eu posso errar, mas vai ser errar sem querer, não por querer. Então posso falar alguma coisa que às vezes pode ser um erro, mas não é um erro proposital, é um erro sem querer. Mas a responsabilidade de você falar com outros corintianos e você criar opiniões, né, ser um formador de opinião, ele é uma responsabilidade da gente, mas tem que ficar muito claro. O que é minha opinião, então quando eu estou falando do Marcelo, da minha opinião e não da opinião do torcedor. Então, você pode utilizar aquilo e eu acho que o mais importante é você ter o senso crítico para tudo. Como a gente até falou em algum momento. A gente vê várias lives, várias informações e você tem que ter o senso crítico daquilo, se faz sentido para você, se aquela informação de fato acrescentou para você ou se só... Você tem esses parâmetros, você consegue ter esses limites assim, putz, eu acho que cheguei aqui eu posso ir, aqui eu não posso falar... às vezes você se controla. Vou até acrescentar uma pergunta. Já teve alguma coisa que você não disse, mas que você queria ter dito no Fala Muito Fiel nesses anos todos? Tem. Deve ter tido, chefe. Não vou lembrar agora de cabeça, mas com certeza já teve. Mas tem certas coisas, e você sabe bem do que eu vou falar agora, que a gente precisa preservar a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Então tem coisas que são muito mais pesadas que a gente sabe... ou escuta, ou vê, ouve,
mas que se você não tem provas concretas, você não tem a ciência daquilo de fato, mas você sabe que aquilo existe, que aquilo acontece, mas você não vai falar, porque também eu tenho que preservar, afinal de contas eu tô na rua, eu trabalho e não vivo disso. Sim. Mas assim, existem pontos de fato que às vezes dá vontade de falar, mas você dá uma recolhida e fala, opa, aqui eu acho que eu ultrapasso não o limite da informação, mas o limite da segurança. Então às vezes você tem que dar uma seguradinha. Nesse ponto, Marcelo, você realmente não vive, né? Você não é financeiramente, o Fala Muito Fiel não é o seu ganha-pão. Não. Né? O Fala Muito Fiel, hoje ele é um hobby. Uma, porque a gente não tem patrocinador. Acho que ao longo dos 5 anos de... Isso é um ponto. É algo assim definido? A gente não quer para não se comprometer? Não, na verdade é porque não surgiu mesmo, chefe. Na verdade a gente já teve um patrocínio, acho que não lembro se foi 1 mês ou 2 meses, por incrível que pareça, até meio engraçado, do mercado Bitcoin. Do Maurício. Do Maurício. Não conhecia o Maurício, nem sabia quem era Maurício Chamati, mas aconteceu da gente ter um patrocínio do mercado Bitcoin. Foi o único patrocinador que a gente teve de fato no Falar Muito Fiel. Mas assim, o patrocínio não aconteceu, chefe. Não sei, talvez pelo fato da gente ser desprendido de falar o que a gente pensa, da gente não ter rabo preso com ninguém. Eu não tenho interesses no Corinthians. Pra mim, se o Corinthians chegar lá na frente e falar assim, ó, você vai ter que acabar, o Falar Muito Fiel vai ter que deixar de existir, mas o Corinthians chegou no ápice, beleza, a gente acaba o canal. Porque meu objetivo não é viver do canal. Se um dia acontecer do canal me rentabilizar a ponto de eu viver dele, puta, fantástico, legal, mas não é o nosso objetivo. E acho que talvez esse seja um dos grandes fatos da gente poder falar, se expressar e dizer tudo aquilo que a gente quer, claro, de uma forma responsável, para não tomar um processo, que a gente sabe que hoje em dia as coisas acontecem, mas a gente tem a liberdade, vamos dizer, a gente tem a linha editorial para poder falar aquilo que a gente quer das 10 pessoas que fazem parte hoje do Fala Muito Fiel, cada um pode falar o que quiser, da forma que quiser. Totalmente isento por totalmente causa isento, disso, né? Exato. Tanto que o fato, acho que você deve falar disso, o fato de SAF no passado no Fala Muito Fiel, ele era um paradigma pra gente. Um paradigma porque existiam pessoas que já viam o Corinthians nessa forma toda desastrosa, que eram a favor de SAF. A favor de SAF, ponto. E tinha gente que não era a favor de SAF. Tinha algumas pessoas do Fala Muito Fiel que não gostavam de SAF e outras que já não enxergavam mais esse modelo associativo e falavam, cara, precisamos ter alguém para gerir o futebol, o Midas, precisa de dinheiro. Quando surgiu a Safiel, foi unanimidade. E aí, quando nós fizemos o vídeo, né, o nosso manifesto em apoio à Safiel, ele foi unânime de fato. Todos ali que estão colocando a sua cara e falando naquele vídeo, é real, é 100%. Não foi uma coisa assim, a maioria venceu. Não, foi unânime. E essa história é muito bacana. Eu acho legal a gente entrar nesse assunto e falar um pouco mais disso, porque eu já falei várias vezes aí, quem acompanha algumas lives que eu participo, e aqui mesmo no canal, 1 ano atrás, possivelmente, eu não tinha nenhuma relação, nenhum argumento que me convencesse de que SAF no Corinthians era um bom negócio. Sim, né? sim. Eu não quero nem ouvir desse assunto. O famoso SAF de dono. Porque a gente entende SAF sempre como SAF de dono, né? Que é o primeiro pensamento que você tem quando vem sociedade anônima do futebol na sua cabeça. Você não conhece, até então eu não conhecia outros modelos. Exato. E a primeira vez que eu ouvi falar da Safiel foi através do canal de vocês, né, do Fala Muito Fiel. E aí eu falei, cara, porra, se os caras estão falando disso, eu preciso entender, porque para mim o argumento é muito válido, então eu vou querer saber entender mais o que está acontecendo. E cara, me ganhou justamente. Eu falo sempre, Marcelo, também é bom frisar esse ponto. Eu não sou torcedor da Safiel, mas é o momento que pede, né? Eu sou torcedor do Corinthians. E a que existe hoje. E a que existe hoje, né? E que, na verdade, cada vez mais a coisa se afunila e não existe outro caminho. Não existe outro caminho, é isso aí. Mas como foi esse começo ali desse entendimento? Porque eu entendi dessa forma, pela argumentação do Fala Muito Fiel,
E eu aí fui em busca de informação, fui conhecer todo mundo, o Eduardo, o Carlos, o Maurício, né? E a gente se encontrou ali através justamente do Fala Muito. Mas vocês, como é que vocês chegaram nos caras? Como é que isso aconteceu? Na verdade, assim, a gente foi conhecer a Safiel mesmo, de fato, ou melhor, a gente conheceu a Safiel antes. Acho que o Carlos fez uma entrevista, acho, com a Marília Ruiz. Teve um lance ali com a Marília Ruiz antes. Teve um lance da Marília Ruiz. E aí a gente começou a ver os bate-papos antes do lançamento. E assim, o fato de você fazer uma sociedade do torcedor, que era da Safiel, é aquilo que eu acredito. É aquilo que eu acho, ou melhor, que eu tenho certeza que corresponde à democracia que o Corinthians merece. De ter o torcedor como sócio do clube. O torcedor como dono do clube. Então, quando veio essa ideia, essência, né? É a nossa essência, exato, desde lá dos primórdios, lá na nossa fundação. Então, quando a gente começou ainda a entender, não com uma profundidade que a gente tem hoje, mas, porra, a SAF não é de dono, é uma SAF do torcedor. Você vai dividir essa sociedade com o torcedor. Você vai poder comprar ações. Depois tem a questão de dividendos, mas o torcedor corintiano não está pensando nisso. Mas o simples fato de não ser um dono, de ser uma comunidade dona daquilo, e o principal, gestão. Eu acho que a Safiel... É muito mais importante que o dinheiro para mim, eu sempre falo isso. A Safiel, ela traz um modelo de gestão que é aquilo que eu acredito que precisa para o Corinthians ontem. Não é hoje, é ontem. E que às vezes, Marcelo, nem vai acertar o tempo todo. Não vai, porque o mercado corporativo não acerta o tempo todo. Exato. Porém, é diferente de você ter política envolvida, né? É isso. E assim, eu acho que hoje as pessoas que ainda talvez não entenderam a Safiel, por mais que tenham centenas de milhares de lives, materiais, infográficos, tudo da Safiel, porque ainda idealizam um modelo perfeito. E não vai existir, chefe. Não vai existir um modelo perfeito da Safiel ou de qualquer outra SAF. Não vai existir. E eu acho que enquanto o torcedor, de fato, alguns torcedores não entenderem que ou a gente abraça esse modelo de Safiel, e quando eu falo abraçar, não fecha os olhos, não. Assina lá o movimento, o documento não vinculante e vamos ver o que eles fazem. Debatido, né? Vamos ver o que eles fazem. Inclusive na live que nós participamos, na live de 8 horas, 9 horas, que era para chegar nas 70 mil assinaturas, a gente debateu isso. O cara que não acredita, é ele que tem que trucar. Porque se ele não acredita no projeto, ele que tem que falar, então vai lá, assina esse papel que eu quero ver se vocês realmente vão conseguir esse dinheiro. Ele que deveria ser a pessoa a duvidar do projeto. Não eu e você que já compramos o projeto. É o cara que não acredita que ele tem que falar pro Osmar Stabile ou pro Conselho Deliberativo, falar, assina então. Eu não acredito que os caras vão levantar esse dinheiro, assina. Vamos voltar 2 pontos aqui, até para quem está na audiência e às vezes não entendeu ainda o que é o projeto. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte. Diga. Vocês chegaram na Safiel através... Como foi esse primeiro momento? Você ouviu na Marília Ruiz, não sei, vocês conheciam os caras, vocês procuraram ele antes ou vocês primeiro fizeram aquele depoimento antes de até ter primeiro contato com os caras? Nunca tivemos contatos com eles, chefe. E o depoimento foi antes do lançamento da Safiel, ao qual nós fomos convidados a participar da coletiva de imprensa. Mas nós não tínhamos conhecimento deles, nós não sabíamos quem eram os 3 pessoas. A gente estava em conversas com a assessoria de imprensa da Safiel para marcar um bate-papo. Então a gente já estava em processos anteriores para bater um bate-papo, mas para a gente foi até bom ser depois do lançamento, porque aí a gente conseguiu ler o relatório, já tinha lá, e aí a gente conseguiu fazer perguntas para tirar as dúvidas, ou que a gente entendia que o torcedor tinha e que nós também tínhamos, né? Então, a gente não conhecia. A gente fez um manifesto porque, de fato, a gente não acredita mais no modelo associativo. Aonde o Corinthians chegou e da forma que o Corinthians chegou, a Safiel, ela chega para quebrar um paradigma hoje dentro do clube social. E daquilo que eu acredito, o social tem que trabalhar para o social e o futebol tem que trabalhar de uma forma profissional. O Corinthians ele precisa ser dividido em 2. E a Safiel traz esse projeto no sentido de, cara, eu vou pagar royalties pro clube. O clube vai ganhar em cima da Safiel. E a gente o Parque São Jorge. O Parque São Jorge, exato. E a gente tinha entendido esse projeto e a gente abraçou essa causa antes disso. E o mais legal é que, assim, o final do nosso vídeo do Safiel já, não sei se foi uma coincidência ou se já estava na mente deles, virou o slogan deles. Então, assim,
A gente fica muito feliz de alguma forma ter contribuído para isso. Muito. O Carlos citou isso até na coletiva que a gente faz a pergunta, ele identifica a gente, ele fala que o vídeo explodiu barreiras, ele recebeu o vídeo de outras, ele agradeceu muito a gente, o Carlos já agradeceu isso em live a gente, por esse manifesto que a gente pessoalmente fez. Também. Pessoalmente, exato, pelo manifesto. E a gente se orgulha muito. O Bono fala uma coisa que eu acho engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar. Ele fala que Fala Muito Fiel tá muito na vanguarda das coisas, porque a gente compra alguns barulhos antes até de muita gente. Mas porque a gente acredita no Corinthians. A gente vive o Corinthians como a sua essência, sem querer nada em troca, a não ser um time de futebol decente e que ele proporcione a alegria pro torcedor. Marcelão, esse aqui é um canal que a gente fala de história de Corinthians, né? O intuito desse canal existir é falar de história, né? Da essência do corintiano. E quando a gente nasceu, o Corinthians nasceu lá em 1910, na esquina da Cônego, né, com o José Paulino. Exato. O clube nem tinha nome. Sim. O nome só veio depois. Porque o que nasce antes na mente do corintiano e no coração do corintiano é o corintianismo. É o corintianismo. Que nem chamava-se corintianismo ainda. Exato. Né? Mas a vontade de você ter uma torcida, um povo, uma essência, uma ideia, né, popular para ter um time do povo. Aí vem o nome, aí vem tudo, a história que a gente conhece, toda a história que a gente conhece. Até fazer um parênteses disso, chefe, eu, o Ricão e o Galego, nós fomos no pré-lançamento do teatro, da peça. Sim, da peça. Chefe, acho que talvez uma das pouquíssimas coisas dos últimos anos do Corinthians que você pode bater palma da excelência que foi aquele espetáculo. Tanto que no lançamento, onde eu, meu primo, né, o Ricão e o Galego estavam, tava o Fantasma, o Alê, tinha o Basílio, uma série de pessoas, tinha imprensa cobrindo lá. Chefe, juro por Deus, que coisa linda que o Corinthians fez. O cultural do Corinthians fez um negócio lindo de ver, e ele retrata, antes do nascimento do Corinthians, a várzea, como que a influência da religião afro fez parte, a questão dos negros dentro do futebol, o porquê do preto e branco, a Santa Rita, né, que foi a nossa primeira, porquê que aconteceu dela ser a nossa primeira padroeira. Cara, é um espetáculo sensacional. Não sei ainda se está no Parque São Jorge, quem não foi, acho que é uma das pouquíssimas coisas que valem a pena hoje dentro do Corinthians, e parabéns ao cultural do Corinthians. E é muito legal você conhecer a história, porque a história do Corinthians é muito rica. Muito. É uma das coisas mais emocionantes, e talvez uma história que é relacionada a futebol, porque quando eu digo que o Corinthians é muito mais do que futebol, é muito maior do que o próprio futebol, eu falo isso não com emoção, não estou falando isso emocionado da boca para fora, porque nossa história, ela tem passagens que nos mostram que isso é de fato verdade. Isso. Inclusive, eu vou até citar aqui o Rui do Legado da Fiel. O Rui é um monstro, tá louco. O Rui é monstro, e essas histórias com o Rui, a gente até tem aí uma série aí de lives, né, que a gente faz com as Corinthians Stories. Parque São Jorge que vocês foram, né? Do Parque São Jorge. Eu dei uma tropeçada ali, quase derrubei um busto ali. Enfim. Né? Mas faz parte. Mas o Thiago Barbieri, que é autor do livro 23 anos em 7 segundos, ele esteve aqui com você, esteve aqui comigo, sim, se você não assistiu, volte aqui muito bom para assistir. Muito bom. Esteve nessa mesa comigo, grande irmão Thiago Barbieri. Ele está lançando um livro com o Rui, do Legado da Fiel, que surgiu no churrasco, bate-papo, né? Que surgiu exatamente ali, né? Bate-papo ali. Naquele bate-papo. O Rui, ele vai contar 77 crônicas que estão relacionadas à história dele pessoal e também à história do Corinthians, que as coisas se entrelaçam ali. E o Thiago Barbieri é o cara responsável por dar vida a essas histórias ali nesse livro, e eu estou esperando com uma ansiedade. Não, eu também. Incrível, esse livro vai ser maravilhoso. E que bom que você falou isso, porque o Rui é outro cara que consegue ter uma linha de raciocínio com começo, meio e fim impressionante. Absurda, né, e pior, com fatos históricos. Ele consegue fazer a relação do Corinthians na época dos espartanos. É uma coisa de louco. Exatamente. É uma coisa de louco. Então, assim, o Rui, ele tem uma memória que, eu juro por Deus, se eu chegar 10% disso, eu tô pra lá de feliz. Tô pra lá de feliz. Aliás, sigam aí, por favor, o Legado da Fiel do Rui. Mano, vocês vão ficar maravilhados. O Rui é um absurdo, assim, de conhecimento. Com as histórias do Corinthians. É o Celso Unzelt underground. Exatamente. Esse envolvimento direto com a informação real mais afasta ou mais aproxima?
Chefe, essa é uma pergunta boa, porque assim, se você parar para analisar que hoje com a informação que a gente tem, literalmente com a palma da nossa mão, com os nossos celulares, smartphones, você falar não sou informado é porque você não quer. Porque a informação tá ali, fácil acesso, chat GPTs da vida, que você consegue fazer uma busca muito mais inteligente e tal. Mas ela é complexa porque, assim, tudo está relacionado a como você vai utilizar daquela informação. Então, você pode pegar aquela informação como um conhecimento, você pode pegar aquela informação com um engajamento, ou você pode pegar aquela informação e se distanciar. Por exemplo, estávamos falando antes de começar essa gravação, que até bati um papo com você e falei, a Copa do Mundo me fez dar uma desintoxicada de Corinthians. Então, eu, no momento de Copa do Mundo, eu dei cara, não quero saber tanto dessa política, porque, de fato, é só isso que tem de noticiário do Corinthians. O time estava de férias, não tinha o que falar, o que você vai ver? Crise, escândalo, problema de pagamento, atraso e etc. Infelizmente, é o noticiário que move é o noticiário que está movimentando o Corinthians hoje. Então, eu dei uma afastada. Então, eu falei, cara, vou curtir a Copa do Mundo, vou curtir os jogos e tal, e vou dar uma distanciado do Corinthians. Não que eu fico 100% sem saber da informação, mas vou ser aquele consumidor superficial. Veja a manchete. Corinthians paga não sei o quê. Opa, deixa eu ver. Corinthians tá limpando o Neoquímica Arena. Corinthians deve não sei quanto. Entendeu? Você vai filtrando dentro do assunto ali que você quer. Então eu acho que, para chegar no resumo da sua da resposta, eu acho que a informação hoje, na teoria, ela deveria aproximar o torcedor. Só que a gente está passando por um momento de notícias tão negativas e tão ruins que eu acho que de alguma forma afasta o torcedor. E eu falo até pela gente mesmo. Eu era muito mais feliz, no Falar Muito Fiel, quando eu conseguia debater só campo e bola. Quando eu conseguia só fazer pré e pós-jogo. Hoje, antes do pré e durante o pós, eu tenho certeza que vão ter notícias de política no meio da audiência. E, inevitavelmente, eu preciso falar disso. Porque como talvez um formador de opinião, eles querem, se eles estão perguntando, é porque eles querem saber aquilo que eu acho. Ou o que os integrantes ali daquele momento acham daquele assunto. Então, assim, de alguma forma, talvez ele afaste essas informações negativas, acaba afastando um pouco o torcedor. Você se lembra do debate mais acalorado que vocês já tiveram lá no Fala Muito Fiel? Aquele debate, assim, cara, esse dia foi foda. Cara, teve alguns de muito acalorados. Eu acho que um que ficou marcante, que até depois virou um corte de comédia, foi naquele jogo Corinthians Internacional, agora recente, acho que do ano passado ou retrasado. A audiência depois corrige a gente aí nos comentários. Onde o Corinthians faz um pênalti no último minuto, que foi Kaká. O Kaká faz aquele pênalti e a gente acaba, não lembro se empatou, né? E foi, aquele dia deu um debate absurdo, porque estávamos eu, Diogão e Ricão. Pra mim, o Diogo foi um pênalti inventado. Pro Ricão, foi um pênalti burro. Porque o Kaká deu motivo. O Kaká deu motivo pra dar o pênalti. E de fato ele deu. Mas o árbitro achou um pênalti onde não existia. Então, aquele dia foi um momento acalorado que depois virou até um corte. Contando uma história, até não Fala Muito Fiel. Um dia, as nossas lives de pré-jogo normalmente são aos sábados e elas varam à madrugada. Começa às 10 e não tem muito horário pra acabar. E aí um dia tava o Thiago, Diogo e o Galego, estavam fazendo live 2 horas da manhã, alguém no chat mandou: acorda o Rincão. 2 horas da manhã. E o Ricão, por natureza, dorme tarde. A média do Ricão dormia umas 2, 3, 4 horas da manhã. Aquele dia ele dormiu cedo. E os caras ligaram pro Ricão e acordaram o Ricão. E qual que era a mensagem? Ricão, você tinha razão, o Kaká fez o pênalti mesmo. Aí o Ricão vira do outro lado, tem o corte isso lá no Fala Muito Fiel. Ricão agora do outro lado. Você tá de sacanagem que você me acordou 2h30 da manhã pra falar isso. Chefe, é hilário esse vídeo. É hilário. Qualquer hora, depois a galera segue lá do Fala Muito Fiel. Putz, eu acho que esse vídeo tá no grupo de membros, então tem que ser membro pra assistir. A gente deixou fechado pros membros. Eu tava acordado, e aí eu olhei e falei, caraca, é 3 horas da manhã, esses caras tão ao vivo ainda, meu Deus. E aí o Thiago me mandou e falou, mano, volta um pouquinho e vê o que a gente fez com o Ricão. Cara, a hora que eu voltei, juro, deu dor na barriga de tanto que eu ri, porque você vê o Ricão, alô? Aí tipo, o Diogão fala com ele,
é sério isso? Mano, os caras chorando de dar risada, chefe. Então, por isso que esse debate fica acalorado. A gente não tem limites, né, cara? Porque quando entra no assunto, a gente não consegue parar. Um pouco antes da gente começar a live aqui hoje, por exemplo, a live não, né? Um pouco antes da gente começar o vídeo aqui hoje, o bate-papo, quando o Marcelo chegou, a gente começou a conversar. Só que a gente emendou uma conversa aqui. A gente, né, Marcelo? A gente ficou aqui um tempão falando. Exato. Antes, inclusive, da gente, né, ligar a câmera e tal. Porque não tem como a gente não entrar num assunto sobre Corinthians e não se dedicar. Já teve live uma vez, uma live muito histórica do Fala Muito Fiel, quando o William veio pro Corinthians. Nós estávamos fazendo live, e aí o De Paula participou com a gente nessa live. De Paula participou com a gente nessa live. Era 1h da manhã, ou 1 e pouco da manhã, a mulher do William me posta a foto dele com a camisa do Corinthians. Quase 2h da manhã. Cara, o chat foi a loucura. Nós estávamos com quase 1.000 simultâneos. Vocês estavam online. 3h da manhã, com quase 1.000 simultâneos. Esse dia acho que foi um dos recordes do canal. A gente conseguiu quase 1.000 inscritos nessa live, chefe. Começamos às 10 da noite, acabamos, sei lá, 2, 3 horas da manhã. E, assim, quase 1.000 inscritos a gente conseguiu num negócio maluco. Por causa dessa foto, aí explodiu. Aí quem tava online só tinha gente. Explodiu a live. Cara, como a mulher do William conseguiu, né? Botar e tirar, né? Botar e tirar. Verdade. Verdade, chefe. Total. Porque, cara, decepcionante a passagem. Nossa, eu esperava muito. Eu também. Cara. Eu também. Muito dele. Tinha tudo pra ser de fato um 10, né? De fato um 10 e não foi. Mas enfim, William, vá pra puta que pariu. Você já mudou a sua opinião a respeito de algum ídolo? Já, chefe. Já. Não precisa falar nome, se você não quiser, tá? Não, eu falo, não tem problema. Assim, eu já mudei minha opinião, por exemplo, com o Neto. Eu já mudei minha opinião, por exemplo, com o Ronaldo Giovanelli. Esses dois acho que acabam sendo mais emblemáticos, porque são formadores de opinião de fato, porque eles estão todo dia na televisão. Milhões de pessoas e milhões de pessoas assistindo. Então, assim, são pessoas hoje que minha opinião, mais uma vez, de quem gosta, eu acho que prestam desserviço ao Corinthians. Sendo bem sincero, pra mim, eles prestam desserviço. Porque eles têm um canhão na televisão, querendo ou não, o Jogo Aberto e o Donos da Bola são dois canhões na hora do almoço, onde você vê que, pelo menos, a grande parte do público que assiste mais televisão do que acompanha coisas na internet, acabam sendo municiados de informação através deles. E eu acho que eles prestam um desserviço, eu acho que eles acabam utilizando o Corinthians e depreciando a marca, mais do que agregando. Não que eles não possam emitir a opinião deles, eu acho que podem. Não que eles não possam ter visões diferentes da minha, podem. Mas eu acho que muitas vezes eles acabam criando um espantalho ou uma fumaça onde não tem. E aonde precisa ter atenção, eles não fazem. E um exemplo até, a gente pode utilizar. A Safiel. Eu fiz um vídeo no meu canal debatendo um argumento do Ronaldo. Que ele fala que a Safiel é de gente ligada ao Parque São Jorge, que ele fala que a Safiel, ele só acredita em Safiel de dono. Eu rebati esse corte dentro do Jogo Aberto. O Neto até hoje fala mal da Safiel, mas em nenhum momento ele deu abertura para que o Carlos, o Salucci ou o Maurício fosse no programa dele e conseguisse debater. Na vez que foi alguém da Safiel, era o Fernando Fernandes que estava lá. Sim. Não era o Neto. Sim. E assim, a todo momento ele continua, na minha visão, claro, depreciando o produto e ele como um canhão. Mais uma vez, eu posso não gostar, mas eu sei o tamanho que é o Neto e o tamanho do Ronaldo Giovanelli para o torcedor corintiano na mídia aberta. E eu acho que eles acabam muitas vezes prejudicando a imagem do clube ao invés de trazendo valor. Claro que eles já falaram coisas muito relevantes e coisas importantes, tá? Não é toda essa porcaria, mas eu acho que eles prestam mais um desserviço do que um serviço. O Neto. A gente conhece o Cascão. Exato, né? O Cascão comenta muito sobre isso, e eu acho que o Cascão ele consegue se desprender um pouco. Ele se desprende. Ele sempre fala sobre isso. O que o Neto pensa não é o que eu penso. Exatamente. Né? E você vê que o Cascão, inclusive, tem um canal, né, o Alambrado, que é um canal segmentado. E muitas vezes, cara, o Cascão, ele até sofre, né, perseguição por causa do Neto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na sua visão, do que engloba o Corinthians, o que foi mais acertado e o que foi cagado? Eu acho que o maior acerto é o maior erro. Augusto Melo. O Augusto Melo, eu acho que ele foi acho que ele foi um grande acerto, porque ele tirou a renovação e transparência, mas ele acabou sendo um grande erro
por tudo que ocasionou até hoje na questão dele. Mas ainda assim, mesmo sabendo de toda a história que aconteceu com o Augusto Melo, eu acho que naquele momento tinha que ser ele. Mas isso demonstra como o Corinthians está mal gerido. Como as opções que a gente tem para votar nesse modelo associativo demonstram como o Corinthians é viciado. Porque a gente fez, e aí eu não falo muito fiel, a gente fez uma entrevista na época com o Rosala e o Paulo Pedro, e a Chapa 82 eu acho que também entra nessa de uma das maiores decepções que o canal teve e eu tive dentro do Fala Muito Fiel. Porque eles pregaram como uma esperança, e de fato eu acho que eles surgiram como uma esperança do novo, do diferente, da gestão profissional, da chapa que não é mais do mesmo, e no final de tudo isso, para mim, eles se tornaram mais do mesmo ou pior. Uhum. E na entrevista que a gente fez, inclusive eu estava na bancada junto com... Tava eu, o Thiago e o Zambra. A gente estava na bancada junto... Grande Zambra, Thiago Zambroni. Meu irmão, saudade de você, Zambroni. Não, o Zambra monstro. E nós estávamos na bancada... Vou te ver em Ribeirão Preto, hein? E a gente estava com um backstage muito forte aquele dia. Aquele dia a gente estava com 3 ou 4 no backstage, porque é muito louco, chefe. Às vezes a gente vê pessoas entrevistando ali na hora, e aí você fala, porra, o cara deixou passar a pergunta. Ele podia ter dado uma apertada. E nesse dia que a gente estava com os caras da 82, enquanto a gente já tinha montado um script mais ou menos de pergunta, de repente ele estava dando uma resposta que passava pela gente no backstage do WhatsApp, falando, meu, aperta ele nesse negócio. E a gente ia lá e apertava. Porque tinha mais pessoas prestando atenção. Enquanto você tá ali pensando em uma coisa ou outra, tem outras pegando o contexto que não estão ali naquele meio. Uhum. Então a gente fez uma entrevista muito legal na época com os caras. E por que eu dei toda essa volta? Porque naquele dia eu virei pro Rosário e pro Paulo Pedro e falei, cara, a gente tá numa eleição que é o ruim quanto o pior. É tiro na mão, tiro no pé. Mas a gente precisa ter uma mudança. E aí a gente questionou eles, por que não lançariam um candidato próprio, e na visão deles, que eu acho que até fazia sentido naquela época, de que eles não tinham força política para ter um candidato próprio. Então eles já estavam apoiando Augusto Melo por conta do plano de governo, que eles tinham abraçado muita coisa da 82, blá 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 blá, que a gente já sabe a história, e por isso o Augusto Melo foi. Tanto que na vitória do Augusto Melo, nós estávamos em live, e a gente entra em live na festa da 82. Porque nós, além do Rosale e do Paulo Pedro, a gente entrevistou a Ana Lu e o Rafael Castilho. E o Isabela. Entrevistou, vamos dizer, 5 cabeças muito fortes da 82. E na vitória deles, a gente conseguiu entrar em uma live com eles lá ao vivo, e a gente praticamente entrou na festa da 82. E foi um sentimento de vitória aquele dia. Porque a gente estava tirando 16 anos de poder. Então, tinha um sentimento de conquista. Parecia uma mudança de ciclo. E, de fato, aqueles, 2 primeiros meses do Augusto Melo, que trouxe aquele patrocínio da Vai de Bet, parecia que realmente, cara, o Corinthians está entrando nos eixos e está sendo valorizado. E aí, a gente começou a ver os escândalos e mais escândalos, e todo um ciclo que aconteceu, mas talvez se não tivesse entrado também o Augusto Melo, eu não sei se a gente teria a implosão da quantidade de escândalos que aconteceram em gestões passadas, a ponto de eu nunca imaginei na vida ver André Sanches fora do clube, do William Monteiro Alves fora do clube, Augusto Melo depois, por conta de tudo que aconteceu fora do clube, e outros nomes que saíram do clube. Tudo começa a acontecer e a gente começa a ter uma visão clara do que era a política do Parque São Jorge nesse momento, ou a gente já sabia, mas passava pano e fingia que não estava acontecendo, Marcelão? Eu acho que a coisa explodiu, chefe, na pandemia. Eu acho que na pandemia, quando a gestão do André salta quase 700 milhões, 800 milhões lá de dívida, eu acho que ali criou um sinal de alerta muito grande. Tanto que uma das lives mais emblemáticas, acho que do Fala Muito Fiel, assim que eu lembro, foi na votação do Duílio, e a nossa thumb era Tamo Fu. Esse era o discurso. Sensacional. A gente colocou a foto do Duílio quando ele ganha e colocamos Tamo Fu com uma interrogação. Porque hoje a gente sabe. Mas na época a gente, e muita gente conheceu o Fala Muito Fiel através dessa live. É muito legal isso. Porque era uma grande incógnita o que era o trabalho do Duílio. Porque ele era mais uma vez uma continuidade da renovação e transparência. E a gente já vinha de sequências. A gente já vinha da sequência do péssimo trabalho que o Andrés fez. O Duílio veio depois do Andrés. Então a gente sabia que ele era uma continuidade daquilo. E causou todos os problemas que a gente sabe até hoje.
Então essa política viciada do Corinthians é o que me incomoda muito, ô chefe. Porque as pessoas que lá votam, elas não votam em favor do Corinthians, elas votam em benefício. Sim. Vota no clube de campo. Vota no clube de campo. Mas no clube de campo é até menos. Porque aí entra o associado que gosta da bote, do campinho de areia e assim por diante. Essa galera que de fato vota nessas pessoas mais sistemáticas, as panelinhas, as panelas, elas realmente votam para se manter e perpetuar no poder. Essa é a visão que eu tenho. Então, isso é o que prejudica e está matando o Corinthians dia após dia. Não à toa a gente tem 1,2 milhão de dívida por dia, de juros. E é assustador. E aí eu te faço essa pergunta, cara. Chegamos no fundo do poço? Chefe, eu acho que a gente chegou, mas eu não sei se ele ainda é o final dele. Eu acho que a gente já tá no fundo do poço. Mas eu não sei se a gente. Eu não sei se a gente. Sabe igual quando a gente teve problema de racionamento, volume morto? Eu acho que a gente ainda vai cavar pro volume morto. Mariporã, né? Eu acho que a gente vai cavar no volume morto, porque se não entrar uma intervenção, se não ter talvez, não vou nem falar de SAF, não tiver um modelo de SAF ali dentro de viabilidade, o Corinthians ele não consegue mais ser saudável, porque a gente antecipou basicamente metade das receitas estão antecipadas, o clube está insalubre, não tem como pagar, a gente literalmente está na UTI por aparelho, chefe. A gente tá com 2 transfer ban, mais de repente a gente vai perder pontos do campeonato, e aí vira uma Série B, queda nas receitas drásticas. Eu não sei mais o que falta acontecer para que os nobres conselheiros, e eu tô sendo bem irônico, façam alguma coisa dentro do Corinthians para mudar esse panorama. Se eles acreditam que essas 3 gestões vão mudar alguma coisa... Olha pra câmera e dá um recado pro sócio. Associado, de verdade, eu ainda não entendi, e eu espero de verdade que vocês façam uma pressão lá dentro com as pessoas que vocês votaram, que vocês colocaram como conselheiros de vocês, porque o Conselho Deliberativo, ele está lá por conta de vocês, porque vocês votaram nessas pessoas. O porquê eles ainda não estão fazendo algo para modificar o clube. Por que eles não assinam, por exemplo, a Safiel, que existe hoje? Poderiam ter outras SAFs? Poderiam, mas aqui tem a Safiel. Por que não assina o movimento não vinculante? Entendeu? Por que não acontece? Então, esse é o meu questionamento pro associado. Por que vocês não pressionam mais quem vocês votaram para que mude o Corinthians? Essa é a minha grande dúvida. Porque senão a gente não vai ter mais Corinthians para torcer. Tem 8 ali mas tem. É a mesma, mas tem. O Ronaldo tem uma duas Copas. Tem duas porque estava no grupo, né? Tem duas porque estava no grupo. Considerando isso, tá ok. Isso aqui a gente vai fazer um corte depois dessa porra. Mas agora vem aquela hora que todo mundo acha sensacional, que gera muitos cortes, Marcelão, que é a nossa dinâmica. Boa, que é a nossa dinâmica aqui, o nosso jogo. E hoje ele se chama No Telão da Fiel. Vai aparecer um telão aqui, tá? Se não aparecer é porque o editor errou. Vai aparecer um telão. No Telão da Fiel. Ixi. O jogo é o seguinte, Marcelão. Vamos lá. O Telão da Fiel vai aparecer assuntos, vai aparecer situações, coisas, pessoas, e você vai dizer se no telão esse assunto é poropopó. Tá, coisa boa. Coisa boa. Tá. Se é cartão vermelho direto. Tá. Ou se vai pro VAR. O VAR é em cima do muro. O VAR é em cima do muro. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos falar dos assuntos, entendeu? Entendi. Tem um cartão vermelho aí? Aqui na mão. Aí, ó, tem um cartão vermelho aqui. Esse aqui é pro cartão vermelho direto. Ó, não sei, hein, cara. A inteligência artificial aqui do Happy Hour selecionou uns assuntos aqui. Uma IA que eu acho que vai causar aqui. E se você concordar com o Marcelo, você comenta. Boa. Se você discordar do Marcelo, comenta também, por favor. E se ficar em cima do muro, comenta também. Aliás, vou pedir de novo, por favor, se inscreva aqui no canal. Deixa o like. Tá bom? Quer participar do Boteco, desse Happy Hour? Quer ser frequentador do Boteco? Se inscreva. Deixa o like de caixinha. Boa. Deixa o like de caixinha, né? 10% só. No mínimo, no mínimo. E esse like ajuda a engajar mais o vídeo. Então, se você gostou, deixa o likezão, coloca seu dedão. Combinado? Vamos no Telão da Fiel. Marcelão. Bora. Diga. Poropopó, cartão vermelho direto ou VAR. Beleza. Tá bom? Só uma pergunta.
É direto e reto ou pode ter um Não, comentário? é pra comentar. Então tá é bom. pra comentar. Então tá bom. A resenha. Beleza, a resenha é pra comentar. Beleza. Diga o que você quiser. Se você quiser cortar depois, você me fala, quero cortar, e eu não corto. Não vai cortar nada. Não corto na íntegra. Tá bom? Não adianta pedir. Vou começar com uma coisa bem básica, tá? Bem facinha pra você comentar. Organizadas. Pra mim é Poropopó. Eu acho ela Poropopó por tudo que ela representa dentro do Corinthians, né? Hoje, se o Corinthians é do tamanho que é, se o Corinthians tem um senso crítico, e eu acho que o torcedor corintiano ele tem um senso crítico muito pesado, muito forte, muito aguçado, isso se deve às organizadas. Você fala festa, né? Não, festa é chover no molhado, né? É chover no molhado. Mas eu acho que as organizadas elas têm um papel fundamental dentro da história do Corinthians de revolução, desde Vadielu, Vicente Mateus, na história recente da saída de Dualib, chegada de Augusto Melo, querendo ou não, e outras tantas situações importantes na história do Corinthians. Então eu acho que as torcidas organizadas elas são Poropopó. Sinto uma certa, né, nesses últimos tempos talvez, eles poderiam se posicionar para alguns assuntos que eu acho que estão aí necessitando talvez de um apoio massivo maior, mas eu considero Poropopó. Poropopó, vai parecer que é Poropopó para as organizadas. Então, SAF no Corinthians. Poropopó, se for a Safiel principalmente, porque, mais uma vez, chovendo molhado, é modelo de gestão. A receita e o dinheiro ela vai ser consequência, mas a administração do clube é o mais importante nesse momento. Futebol feminino. Poropopó, acho importantíssimo, acho que o Corinthians foi uma vanguarda nisso, tanto que o Corinthians basicamente sei lá, eu já nem sei se são 5 ou 6 títulos do futebol feminino só da Libertadores. E acho que o Mundial foi algo importante para a história do Corinthians e por muito pouco a gente não conseguiu trazer esse título mundial, mas não pegou o nosso melhor Corinthians. Talvez aquele nosso melhor Corinthians de 3 anos atrás, eu acho que faria diferença, ter uma diferença muito grande. E eu acho que o futebol feminino como um todo, por conta também acho que da Copa do Mundo no ano que vem aqui no Brasil, fez com que os clubes investissem e eu acho que esse investimento não tem que ser só por incentivo. Eu acho que o futebol feminino ele é muito rico. Eu fui já em vários jogos do futebol feminino, acompanhei acho que 3 ou 4 títulos do futebol feminino na Neoquímica Arena, e ele é realmente um futebol diferente, mas é um futebol gostoso de assistir. Eu adoro. Eu acho um futebol gostoso de assistir. Eu acompanho todos os jogos. Ele me remete muito a um futebol mais antigo, da década de 70, 80, que é aquele futebol não tão de tanta velocidade, que você tem aquele maior lançamento. Mas já ganhou muito. Mas já melhorou muito. Melhorou muito. Nesse do futebol dinâmico, né? Cara, eu tenho jogos que eu acompanho de jogadores de lançamento, de passe que jogados, cara, eu tenho algumas jogadoras no elenco feminino do Corinthians que eu queria ver no elenco principal. Nossa, não é nem principal, né? No elenco masculino. Não existe principal. Exato, né? exato. Mas vamos lá, tô facilitando para você. O começo é sempre mais fácil, tá? Agora a coisa vai começar a pegar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Redes sociais do Corinthians. Cara, pra mim eu vou botar um VAR. Eu vou botar um VAR porque eu acredito que eu acho que melhorou um pouco do trabalho do que já foi no passado, mas eu vejo que falta bastante coisa. Eu acho que por exemplo, o canal do Corinthians do YouTube, ele é muito mal explorado. Eu acho que o canal do Corinthians se resume muito a treinamento e bastidores quando ganha. Por que não bota o bastidor quando perde? Quando você está falando assim, está incluindo a Corinthians TV também? TV Corinthians, Corinthians TV, redes sociais. Eu acho que o Corinthians ao mesmo tempo que ele consegue fazer situações onde ele engaja muito bem, mas eu acho que falta explorar coisas. Acho que o Memphis foi muito mal explorado dentro do Corinthians. Eu acho que a Corinthians TV ela é muito subutilizada. Ela não é utilizada da forma correta. Eu acho que você tem um potencial gigante de ganhos em cima dela e você não utiliza. Acho que o pré-match, né, que é o pré-jogo da TV Corinthians, eu acho que poderia ser melhor utilizado, e melhor feito. Profissionais. Sim, não tô falando dos profissionais, eu tô falando o roteiro, né? O roteiro do negócio eu acho que poderia ser melhor explorado. E os bastidores, que são muito legais quando ganham, não põe um bastidor quando perde, pra gente ver os caras putos da vida também. É legal de ver. Eu gostaria de ver os caras bravos. Porra, rapaziada, que merda que nós fizemos. Então pra você vai pro VAR. Vai pro VAR.
Já emendando, marketing do Corinthians. Cartão vermelho. Acho o marketing do Corinthians muito, muito, muito ruim. Muito ruim em N aspectos. Acho que a gente não consegue explorar melhor a marca, a gente não tem zelo pela marca de uma forma melhor. Teve um jogo do Corinthians, que eu não vou me lembrar agora qual é, que os shorts do Carrijo não tinham patrocinador e em outros shorts tinha. Cara, como já se viu isso? Você não teve zelo com o patrocínio que investe no clube. Sem falar de falta de camisa. Claro, isso aí isso é o escárnio, né? Esse negócio de não ter camisa é o escárnio. O fato de você ter patrocínios que pagam, ajudam a pagar o clube, mas patrocínios, para mim, muito duvidosos dentro da camisa do Corinthians. Eu acho que a gente devia ter muito mais BIDs e menos Fatal Fans. Falando ainda de profissionais, então vamos pro próximo. Tá. Você é Poropopó, é falta no VAR ou é cartão vermelho para Marcelo Paes? Caramba, chefe. Eu confesso que eu vou trazer um contexto. Confesso que quando ele entrou, eu era muito Poropopó, mas hoje eu coloco ele como VAR, vou colocar ele como VAR, não pela falta de competência dele. Eu acho que o Marcelo Paes é um cara extremamente competente, mas ele é um cara que também está sendo engolido pelo sistema e pela política do clube. E ele, como um funcionário do clube, ele nunca vai jogar contra o presidente, mesmo vendo algumas ações que são errôneas do presidente. Então, como ele sabe fazer muito bem esse jogo político hoje, eu coloco ele no VAR, mas eu enxergo nele capacidade e qualidades que poderiam fazer o Corinthians voar longe. Pô, ninguém é CEO da liga, né, da LFU, à toa. Né, à toa. Ninguém faz o que fez com Fortaleza, saindo de um clube regional para um clube nacional à toa. Então, eu vejo muitas qualidades no Marcelo Paes, eu acho ele um baita interlocutor, acho que ele trouxe uma transparência para muitos dos assuntos. Quando aconteceu o negócio do André, né, ele se pôs lá, falou, deu a notícia, muita gente pode ter concordado, discordado, mas para mim o mais importante, ele teve a transparência de ter sentado lá antes da coletiva e ter falado. Mas eu não sei até onde esse jogo político que ele precisa fazer, eu entendo que é a liturgia do cargo, pode prejudicá-lo. Marcelo Paes vai pro VAR e o próximo é Fernando Diniz. Cara, hoje eu faço Poropopó, mas quando ele foi cogitado, eu era cartão vermelho. Fernando Diniz de fato me surpreendeu, chefe. Me surpreendeu positivamente. Eu não esperava esse Corinthians como tá jogando. Claro, a gente não sabe o que vai acontecer agora com essa volta, né? O Corinthians tem um mantra de quando ele volta de férias, ele volta pior. Sim. Mas pelo menos a impressão do último jogo foi muito positiva. Foi um Corinthians legal de ter assistido. Aquele jogo lá contra o Grêmio foi um Corinthians que me deixou... Porra, por que o campeonato tá acabando? Agora que ficou bom, o negócio vai ter a pauta da Copa. Vai voltar aquela merda, né? Exato. Então, assim, hoje eu sou Poropopó pro Fernando Diniz. Acho que ele tá fazendo um belo trabalho no Corinthians. Se ele não perder peças, né? E ele agora, de fato, vai colocar o sistema dele em jogo. Eu acho que o dinizismo, né? Que o pessoal gosta de falar. Eu acho que a gente vai conseguir enxergar, talvez não na sua essência. Porque eu enxergo que o Corinthians é o maior trabalho da carreira do Fernando Diniz. É o maior trabalho da carreira do Fernando Diniz. E ele pode ir do céu ao inferno nesse trabalho. Por enquanto ele tá no céu e espero que ele permaneça lá. Para fechar, o Rodrigo Garro. Pra mim ele é muito Poropopó. Muito. E eu acho que o Fernando Diniz é outro, por isso que ele é Poropopó. Ele conseguiu resgatar talvez o Garro Prime, que o pessoal gosta de falar, né? O Garro Prime, aquele Garro que a gente já viu na melhor passagem, né, do Corinthians em 2024, que foi quando ele veio. Aquele melhor Rodrigo Garro, eu acho que o Fernando Diniz está conseguindo resgatar. E talvez o Rodrigo Garro hoje falta, por exemplo, uma seleção brasileira. A seleção brasileira não tem hoje um jogador com a característica, a personalidade e o jeito de jogar do Rodrigo Garro. E eu acho que o Rodrigo Garro, ele vestiu a camisa do Corinthians muito bem. Rodrigo Garro é Poropopó. Quer falar do Memphis? Um pouquinho? Falo, chefe. Eu gosto do Memphis, cara. Eu acho que o Memphis ele mais agregou do que ele atrapalhou o Corinthians. Mas, assim, confesso que esse ano do Memphis não é um ano bom. Não é um ano positivo do Memphis. Mas eu coloco o Memphis no Poropopó pelo conjunto da obra. O conjunto da obra Memphis Depay eu acho que é positivo. O Memphis Depay
Eu tenho certeza que se não fosse por ele, o Corinthians não tinha tido aquela arrancada de 9 vitórias. Eu tenho certeza que se não tivesse o Memphis Depay, talvez a gente não teria o título paulista, quando ele consegue, ele fura a bola, ele furou a bola naquela final, e eu acho que o Corinthians talvez não teria o título da Copa do Brasil, afinal de contas, ele fez os gols decisivos ali na fase final, lógico, muito do elenco, Yuri Alberto e todos os outros jogadores, mas eu acho que ele foi peça fundamental nos 2 títulos dos 3 que ele ganhou, e ele fez um gol na final contra o Flamengo que o VAR anulou erroneamente, ou melhor, o juiz anulou erroneamente porque a porra do VAR não estava funcionando. Daqui a 50 anos. Uau. Daqui a 50 anos, viaja no tempo. Você, vovozinho Marcelo, vai ser perguntado o que é ser Corinthians? Qual será a sua resposta daqui a 50 anos? O que você espera que seja? Cara, chefe, eu de verdade assim, eu vou resumir em uma frase da torcida do Corinthians que eu acho que daqui a 50 anos o Corinthians vai ser minha vida, minha história, meu amor. Mas o que eu espero do Corinthians é ver o Corinthians no lugar que eu como torcedor e todos os outros torcedores que estão assistindo isso deveria estar sempre, que é na primeira prateleira, brigando pelos principais títulos e sendo grandioso como ele é. Então eu espero que daqui 50 anos eu olhe para trás e fale, caraca, o Corinthians está com 8 Libertadores, disputou 20 mundiais, tem trocentos brasileiros e a gente está brigando com os principais clubes do mundo para ser o maior clube do planeta. Porque com a torcida que a gente já é. Mas administrativamente, infelizmente, a gente pode ser considerado um clube de várzea. Antes de eu ir para essa parte final dessa mesa de corintiano para corintiano, eu quero de novo pedir para você deixar o like e, por favor, para você se inscrever aí, para frequentar a mesa aqui do Boteco, sempre. Deixa o like de caixinha também aí, que vale. Que eu tô com o Marcelo do Fala Muito Fiel aqui hoje. Só ele, é só o cara que tá aqui hoje. É o cara que tá aqui hoje. Nem tanto. Pô, e a gente vai para aquele momento sensacional que é o motivo desse canal existir, Marcelão. Que é aquela parte das histórias de corintianos que a gente gosta e a gente se entende, a gente se representa nessas histórias, que são as histórias de arquibancada. Você deve ter um perrengue, algo sensacional que você passou. Ah, tive. Né? Tive. Então você vai contar essa história agora. E antes do Marcelo contar, deixa o like. Ele não vai contar, a gente vai ficar esperando você botar o like aí, tá bom? Marcelão, aquela história. Cara, teve uma vez que sempre eu e meu primo, né? A gente sempre tá junto. A irmã dele, sempre corintiana, sempre quis ir num estádio e nunca tinha ido. Ainda no bom e velho Pacaembu. E aí a gente resolveu dar de presente pra ela de aniversário num jogo do Corinthians. Época de Tevez. Época do Carlitos, né? 2005. Aí a gente foi, comprou o ingresso e falamos, vamos levar ela no estádio. E fomos. Só que a gente chegou lá, bilheteria, não era, né? Não tinha o bom e velho torcedor. Era daquele jeito. Chegamos lá, cara, barrotado. Porque na época do Tevez o Pacaembu vivia cheio, né? Cara, a hora que a gente chega no Pacaembu, cara, tinha uma neve, uma galera gigante, assim, pra comprar porra do ingresso. A gente, bom, vamos tentar comprar o ingresso. E aí vai, pega a fila. Aí, cara, chega as organizadas, é foda, né? Chegava e blá, atravessava a frente de todo mundo. E atrás a cavalaria dando borrachada. Cara, teve uma hora que a gente viu, eu e meu primo, na hora que a gente viu, mano, começou a dar chicotada de borrachada, a gente pegou minha prima e falou, mano, vamos pra lá. Aí catamos ela, fomos pro canto, borrachada pra tudo que é lado, de repente esvaziou. Nossa. Diz que esvaziou, a gente foi pra comprar ingresso. Passa um filme na nossa memória quando porra, aí a gente foi pra bilheteria, cara, não tinha mais arquibancada, a gente acabou indo de numerada, então teve que subir o escadão pra ir lá pra cima, pra pegar a numerada, e a gente entra no intervalo do primeiro tempo, perdemos o primeiro tempo, a gente assistiu o segundo. Chegamos, sentamos na numerada tal, acho que o jogo foi 3-0 e eu acho que 2 gols, se eu não tiver enganado, acho que saíram no segundo tempo. E acho que o Tevez, acho que acabou fazendo um dos gols. Cara, você lembra qual foi o jogo? Corinthians e Curitiba. Corinthians e Curitiba 2005, se eu não tiver enganado, foi 3-0. Depois eu dou uma olhada no almanaque do Corinthians pra ter a certeza. Corinthians e Curitiba, 3-0 no Pacaembu. E aí, cara, foi marcante pra caramba, mas foi um perrengue de chegar aí e tal. E uma outra vez também no Pacaembu, essa foi ruim.
Ronaldo tinha se machucado, lembra quando ele machucou a mão, tal, ficou um tempo fora, e ele voltou no jogo do Pacaembu. E eu de última hora falei, mano, quero ir no jogo. Aí falei pra minha mãe, vamos no jogo? Ela, vamos. Aí foi pra mim, vamos. Aí foi pra uma prima minha, vamos. Aí eu peguei e levei meu afilhado. Meu afilhado ainda, meu cunhado é São Paulino, ele ainda não era um corintiano ainda, né? Eu tava tentando, né, fazer o negócio. Mas virou depois? Virou. Caramba. Não, ele batizou no dia desse jogo. No dia desse jogo eu vou chegar lá. Essa história, então, Aí eu cheguei, aí falei pra minha prima, essa minha prima, né, que tinha ido comigo do jogo, falei, ó, queria levar meu afilhado, posso? Falou, vou ver com o pai dele, né, que o pai dele é São Paulino e tal. Aí falou com ele, falou, não, se ele quiser ir, ele vai. Aí o nome dele é Breno, né? Breno, você quer ir? Quero. Aí então eu levei meu afilhado, a minha priminha, a mãe dela, minha mãe, minha esposa e eu. Fomos de tobogã, que era o único ingresso que tinha. Tá de lotado, Ronaldo voltando, 30 e poucas mil pessoas. E era na época que subia aquele bandeirão no tobogã, que era do... Isso. Qual que era? Era do... Não era do Corinthians? Era do corintianismo? Não. República Popular do Corinthians. Que subia com essa bandeira da República. Não lembrava disso. Então, aí subia a bandeira da República lá, mais de 30 milhões de corintianos, né, tal. Cara, aí entramos no tobogã e aí começa a torcida a fazer festa, olho pro olho do moleque com os olhos desse tamanho, assim, ó, brilhando. Eu falei, é hoje que eu batizo ali de corintiano. Aí meti ele aqui no ombro, que ele tinha 5 aninhos, meti ele no ombro e sobe bandeirão. E a torcida aqui tem um bando de louco, tinha acabado de, né, basicamente surgido ainda na época do bando de louco e tal. Aquele dia eu olhei assim, falei, batizei. Agora não vira mais nenhum outro time se não for corintiano. E graças a Deus é corintiano até hoje. Esse jogo não foi um jogo muito bom, o Corinthians perdeu. Perdeu 3-0. Mas a emoção e ele era pequeno, então eu não sei o quanto que ele tem dessa memória do resultado do jogo. Mas ele queria ver o Ronaldo, ele queria ver o Corinthians. Mas como todo corintiano, a gente vive de Corinthians e de resultado, né? Exato. Aprende desde cedo. Sim, mas independente disso, a festa da torcida, mesmo perdendo, gritando, pulando, como sempre fazemos, e isso marcou a vida dele a ponto dele falar, não, sou corintiano. Mas então essas duas histórias assim mais marcantes que eu tenho. A experiência da sua prima. Cara, pra ela foi fantástico, porque ela nunca tinha ido, então a experiência dela foi um negócio diferente. Foi um negócio que mudou a vida dela absurdamente, assim, e ela agradece até hoje, porque a gente fez parte de um momento da vida dela que ela gostaria de ter ido num jogo, mas nunca tinha ido. Você, então, fez vários favores pra humanidade, transformando... pessoas perdidas em corintianos. Meu cunhado tem 3 filhos, 2 é corintiano. Meu afilhado é corintiano e o afilhado do Ricão é corintiano. Então, de 3, 2 a gente converteu. O resto é porque ele não encontrou a luz. Exato, não encontraram a luz divina. O outro filho, na verdade, ele tem 3 filhos. O terceiro não gosta de futebol muito. Não é muito de futebol. Gosta de jogar videogame. Então, passou batido. Marcelo, eu quero te agradecer demais. Que isso, chefe. Pela presença. Mas eu quero que você deixe um recado final para toda a sua audiência fiel, do Fala Muito Fiel, né, que está te ouvindo contar histórias aqui hoje, que talvez ainda não tivessem ouvido ainda, né? Eu quero que você fale para esse povo a respeito de esperança. É um tema delicado, mas assim, eu acho que é aquela frase que a gente vê muito falar, né, chefe? O Corinthians, ele tá fadado a dar certo. Pode ser que demore uns dias, pode ser que demore... Espero que não demore anos, mas pode ser que demore. Mas o Corinthians, ele tá fadado a dar certo por conta da nossa história, por conta da nossa torcida, por conta do quanto que o torcedor corintiano é engajado em prol desse clube. O quanto que o torcedor corintiano vive Corinthians. Então, se eu pudesse dar uma mensagem de esperança, é que assim, pode tardar, mas não vai falhar. O Corinthians vai dar certo. O Corinthians vai sair desse precipício que a gente vive, desse fundo do poço, desse volume morto, como eu acabei falando aqui, mas em algum momento esse clube ele vai renascer das cinzas mais uma vez ele vai ser fênix, e eu tenho certeza que o torcedor corintiano ainda vai ver muito desse clube brigando cabeça a cabeça com os principais clubes da América do Sul e do mundo, porque o Corinthians ele tá fadado a dar certo, não importa quem seja, não importa quem vai fazer isso, mas o corintiano não vai largar a mão desse clube que a gente tanto ama, que surgiu em 1910, e estamos aí em 2026 e a gente vai fazer esse Corinthians sair e ressurgir das cinzas. É isso. Eu tenho certeza, quero agradecer muito ao Marcelão e a toda a equipe do Fala Muito Fiel.
que é uma galera que eu acompanho há muitos anos e tem baita de um orgulho de termos virado amigos dessa proximidade toda. Com certeza, chefe, com certeza. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço para você que ficou conosco até aqui, muito obrigado, tá? Que aguentou a gente. Obrigado pela companhia. O Happy Hour, hoje ele fica por aqui, mas isso daqui é o tipo de resenha de corintiano para corintiano. Enquanto existir um corintiano contando história, nós estaremos aqui para repercutir, ou não é? É isso aí. E olha só, deixa o like, acompanha a gente toda sexta-feira aqui nesse programa Happy Hour, no Esquina da Cônigo. E quer saber de uma coisa? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tamo junto!